Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 da tarde, mais 2 minutos. Claudinei Corsi. Três da tarde, mais 3 minutos em Campinas. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, domingão, 6 de novembro de 2022. Hoje, para você, a 38ª rodada, a última da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. E nós estaremos acompanhando para você a despedida do Guarani da Série B nesse ano de 2022. Às 4 da tarde, tem Bugrão e Chape no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, através da nossa live no Facebook, também dos nossos 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, e também no nosso canal de áudio no site e app para Android. Vai acompanhar a despedida do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro contra a Chape. A narração será dele, Lucas de Souza. Comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do garotinho de Valinhos, Vinhedos e adjacências, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol Interior. Por aqui, a coordenação do esporte é de Carlos Corsato, que está juntamente com o Marcelo Corsato nas praias de Cancún nesse final de semana. A direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial você, torcedor do Bugre, uma grande tarde e noite de esportes, porque depois de Guarani e Chape, eu estarei ao lado de Eduardo Petorino transmitindo para vocês a decisão de quem vai para a Série A. Ituano, Vasco, Bahia, Sport, quem é que vai fisgar as 2 últimas vagas para a Série A do ano que vem? Você vai ficar ligado
porque depois de Guarani e Chape, tem Ituano e Vasco aqui nos canais Futebol Interior. 3 da tarde, mais 5 minutos, 3:05 aqui em Campinas. Você ligado com a gente aqui, não perde um só lance. E por aqui nós falamos sempre em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias do meu amigo Yutaka Shimozono. Shimozono Mega Sorte, loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Com a gente também, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 3 da tarde, mais 6 minutos. A partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, trazendo os primeiros e principais destaques nesta jornada esportiva. É o bravo Bugre Guerreiro, quem diria, hein? Quem diria, o bravo Bugre Guerreiro, que está livre de qualquer ameaça de rebaixamento e joga hoje, evidente, precisa vencer, está tentando a sua vaga na Copa do Brasil do ano que vem, mas em relação à Série B, está tranquilo o Guarani, não corre risco de rebaixamento. E olha que foram 23 rodadas na zona da degola. E o destaque do Bugre está chegando na voz dele. Albert Cavalcante. Hoje, com o semblante de milionários é rico, vem ele, Albert Cavalcante. Boa tarde, Albert. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca e a você, amigo internauta, conectado nos canais do Futebol Interior. Tudo bem que vocês gostaram aí? O milionário Zé Rico colocava aqui, né, a mão no ponto eletrônico. Você tá chique, Tô chique, mano. né? Caramba. Boa tarde pra vocês, né? É. Aí o Guarani, que passou 23 rodadas do rebaixamento, agora está com 48 pontos na 12ª posição, está livre, leve e solto hoje com apoio total da sua torcida, mais de 10 mil ingressos, hein? Mais de 10 mil ingressos comercializados, lembrando a promoção que o Guarani fez para o seu torcedor. E falando já em festa, né? Já saiu a escalação do Guarani, Claudinei Corsi. É mesmo? E como é que vai jogar o Bugre? Dá pra mandar pro ar já, Albert? Vou mandar, tá na pedra, definir escalado, o torcedor bugrino, sente-se com toda a calma, Claudinei Corsi também, fique calmo, porque eu vou passar a escalação do Guarani, do técnico Mozart Santos. Ô, vá, Albert, antes, sobe o hino do Bugre aí, o Felipe Marques. Vai, Albert Cavalcante. João Lopes, o goleiro. Ei! Claudinei Corsi Finalmente, tanto hein? pediu. Para Claudinei Corsi. Vai, João! Diogo Matheus na lateral direita, Ivan Varinho jogando na dele, hein? Ronaldo Alves, Mike na lateral esquerda, Leandro Vilela e Richard Rios. Isaac, que vem, lógico, no lugar do Giovanni Augusto, que está suspenso. Lá na frente, hein? Bruno José, Iago e o Gênison. É isso mesmo, o torcedor bugrino, o repeteco do Guarani. João Lopes, Diogo Matheus, Ivan Varinho, Ronaldo Alves e Mike. Leandro Vilela, Richard Rios, Isaac, Bruno José, Iago e Gênison, Claudinei Corsi. Legal, tá aí o time do Bugre e a Chapecoense que vem também um pouco diferente, né, Albert? É, a Chapecoense que vem embalada, né, de 2 vitórias consecutivas no campeonato, garantiu a permanência na última rodada diante do Náutico. O desafio agora é conquistar o primeiro triunfo com Gilmar Dalpozo fora de casa. Dalpozo assumiu o comando do time na 28ª rodada da Série B contra a Ponte Preta. Conquistou até agora 14 pontos,
5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, Claudinei Corsi. Legal, estão aí os destaques do Guarani e também da Chapecoense, que se pegam a partir das 4 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que, como disse o Albert, deverá receber um grande público, né? O cadastramento foi feito, mais de 10 mil torcedores se cadastraram, pegaram o seu ingresso gratuitamente, mas aqueles que, evidentemente, também vão comprar. Deveremos ter, então, um bom público esta tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que teve o bom senso, a CBF, né, de trazer das 18h30 para as 16 horas, né, porque não tinha, né, o porquê deixar este jogo às 6h30 da noite. Então, às 4 da tarde a bola rola e quem vai comentar aqui é ele. Wagner Ferreira. É isso aí, o nosso presidente, Wagner Ferreira, boa tarde, seja muito bem-vindo. Que podemos esperar, hein, Wagner, de Guarani e Chape, 38ª rodada, a última da Série B, Vagnão. Boa tarde, Claudinei, amigos da bancada verde aqui dos canais de Futebol Interior, Felipe Marques e aqueles que estão acostumados a acompanhar o nosso trabalho. É um final de campeonato, eu não diria melancólico, mas tem alguma coisa em disputa ainda, no caso o Guarani brigando por vaga na Copa do Brasil. Para a Chape, está comemorando a permanência na Série B. Então, pela escalação já anunciada pelo Albert de Cavalcante, nós estamos vendo aqui que o Mozart está dando uma colher de chá para aqueles que não jogaram durante todo o campeonato. É um time que eu diria alternativo do Guarani, pelo menos para início de conversa, né? Porque no decorrer da partida, ele pode fazer alterações, já que ele tem Jamerson no banco, ele tem o Yuri no banco. Entendeu? Então é um Guarani que começa com um time alternativo, mas tem alguma chance de melhorar, se for o caso, né? Se preciso for, mexer no time para enfrentar essa Chapecoense, como o Albert também já destacou aqui, o time está tranquilo, já está pensando aí em renovação aí para o campeonato da Série B do ano que vem. Já, inclusive, tem alguns jogadores que não pediram para não atuar hoje, porque estão praticamente apalavrados com o Guarani, né? São 2 jogadores, se não me engano, o Lima, Derek e o Lima. O Lima é um volante de 23 anos e o Derek é um meia de 24. Então são jogadores que, segundo o noticiário, são jogadores apalavrados com o Guarani para a Série B do ano que vem, até o Campeonato Paulista, quem sabe, né? Então é isso aí, é um jogo de final de campeonato, poderia bem ter sido realizado ontem ou na sexta-feira, como foi também o jogo da Ponte, mas a CBF pelo menos entendeu de tirar daquele bolo das 18h30, já que todas as atenções estarão voltadas para a decisão, né, de quem sobe, quem desce, as emoções totais aí para os jogos das 18h30. Legal, e nós estaremos aqui logo após Guarani e Chapecoense, eu ao lado de Eduardo Petorino, que vai narrar. Estamos lançando aí mais um narrador no Rádio de Campinas, que vai narrar Ituano e Vasco da Gama. E eu estarei no plantão, na retaguarda, informando aí tudo para você do que vai estar acontecendo, do que estará acontecendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que cai CSA? Será que cai Novo Horizontino? Será que sobe Bahia? Será que sobe Vasco? Será que sobe Ituano? O esporte está difícil, né? Convenhamos. Mas você vai ficar informado, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Logo depois de Guarani e Chapecoense, tem Ituano e Vasco com o estreante da tarde, da noite de hoje, Eduardo Petorino, direto do Recife para o mundo. Agora 3h13, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. De volta aqui com a jornada esportiva nos canais Futebol Interior, 4 da tarde, a bola rola, Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani Chapecoense na seguidinha, tem Ituano e Vasco da Gama. Estarei ao lado de Eduardo Tolentino, trazendo para você todas as informações do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora 3h17, vamos com a participação de Arthur Eugênio Matias, que hoje conta a história, né? Fala sobre a inauguração da Arena Condá, o estádio da Chapecoense. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos fazer uma homenagem aos torcedores, aqueles que gostam da Chapecoense e também aqueles que apreciam a história do futebol brasileiro. Eu vou falar da inauguração do Estádio Municipal Índio Condá, o estádio de futebol da Chapecoense. O estádio de futebol Índio Condá foi inaugurado pelo Internacional de Porto Alegre, uma partida memorável no dia 24 de janeiro de 1976. Chapecó é uma cidade muito ligada ao Rio Grande do Sul. A cidade de Chapecó tem mais tradições gaúchas do que catarinenses, até porque cerca de 500 quilômetros a distância até a capital Florianópolis. E até a Chapecoense atingir o estrelato, os moradores de Chapecó torciam para Internacional e para Grêmio. E foi assim que o Internacional foi convidado como campeão brasileiro
e fez a inauguração do estádio Índio Condá no dia 24 de janeiro de 1976. E aqui no Futebol Interior eu vou passar em revista a inauguração do estádio Índio Condá. Estou com o Jornal dos Esportes aberto, edição de segunda-feira, 25 de janeiro. O Internacional, na inauguração do estádio Índio Condá, ganhou da Chapecoense por 4-1. O primeiro gol do estádio foi marcado por Borjão, um meia do Internacional. Fez pouco sucesso no Internacional. Borjão jogou também no Juventude, jogou no Curitiba. Aqui em São Paulo, teve uma passagem pela Francana. E sabem quem é Borjão? Irmão de Paulo César Carpegiani. Então vamos recordar a ficha técnica da inauguração do Estádio Municipal Índio Condá em Chapecó. O Internacional ganhou de 4-1, gols de Borjão, Falcão, Lula e Pedrinho. O gol da Chapecoense foi marcado por Volmir e o árbitro foi José Carlos Bezerra, da Federação Catarinense. Olha a escalação do Internacional em janeiro de 1976. Manga, o lendário goleiro Manga. Depois entrou Schneider em seu lugar. Valdir, depois Cláudio Duarte. Figueiroa, Hermínio e Vacaria, depois Escurinho II. Olha o meio-campo do Inter: Paulo Roberto Falcão, Caçapava e Borjão. Pedrinho entrou no lugar do Borjão na etapa complementar. Jair o Príncipe, Flávio Minuano, depois Ramon e Lula pela ponta esquerda. A Chapecoense, um time tímido, de poucos jogadores conhecidos. Jogou na inauguração do estádio Índio Condá a Chapecoense com Jair, depois Pompeia, Di, Almeida, Silvio e Paulinho, depois Valdir, Rui, Pio, depois Carlos e Sérgio Garlocha, depois Zé Carlos, Jairzinho, Volmir e Ivan, depois Ivan II. Na Chapecoense, o Almeida foi um zagueiro que rodou no interior de São Paulo, gol no Corinthians, depois esteve no Figueirense, boa fase no Velo Clube, Corinthians, de Presidente Prudente, teve uma passagem também pelo Primavera de Indaiatuba. Sérgio Garlocha, infelizmente, já falecido, mas jogou no Internacional, jogou no Flamengo. Final de vida do Sérgio Garlocha foi triste, teve que amputar uma das pernas em razão de problemas com diabetes. E também o autor do gol da Chapecoense, primeiro gol da Chapecoense no estádio, do Volmir. E o Volmir foi um jogador expressivo entre os anos 60 e 70, tendo jogado no Internacional em alto nível e no Grêmio também em alto nível. Aqui no Futebol Interior, passando a história do futebol em revista, recordando a inauguração do Estádio Municipal Índio Condá, no dia 24 de janeiro de 1976, aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Aí, Arthur Eugênio contando a história aí da inauguração do Arena Condá. Já eu vou trazer o Gênison aqui também, que durante a semana falou aí em entrevista coletiva, mas antes, na hora do Bugre da última terça-feira, eu, Albert e o Lucas de Souza já comentamos a respeito do grupo do Guarani no Campeonato Paulista, né, de 2023. Ainda não saiu a tabela, não saíram os jogos, né? Mas já temos o grupo. Eu queria a opinião do Wagner Ferreira, inclusive, para saber dele o que ele achou desse grupo aí, Albert. O grupo do Guarani com Guarani, São Paulo. Grupo B, né? Com São Paulo, Água Santa, Guarani e Mirassol. E aí, Wagner Ferreira? Que você lembrando, né, os menos avisados, que não há jogo dentro do grupo. Então não adianta você discutir se o adversário vai ser difícil ou não para o Guarani. Agora, em termos da competição, evidentemente que o Guarani vai lutar aí com duas forças, o Guarani entraria com uma terceira ou vice-versa, o Guarani entraria com uma segunda força, brigando com uma terceira. Eu acho que, repita o grupo, Albert. É o grupo B, né? O São Paulo. São Paulo, bom, altos e baixos do São Paulo, pode até ficar fora também, né? Estamos aqui analisando o histórico do São Paulo. O Água Santa. Água Santa, time de empresário, só aparece na época, na golfinho, boa só. É golfinho, sobe, faz uma gracinha, depois some. E o Mirassol. Mirassol, esse também é um outro time de empresário, tem uma estrutura emergente, muito boa montada, né? Lá, né? Que ajuda muito.
Pode ser essa segunda força a qual me referi. E outro, o Guarani. É o Guarani. Então, olha, é uma briga muito boa aí dentro do grupo. Agora, é bom lembrar, né, que não vai enfrentar São Paulo, não vai enfrentar Mirassol nem Água Santa. É para classificação. Pode ser que, né, na sequência do campeonato vai enfrentar o... Assim, é porque o campeonato, o dia 1º de novembro que passou, né, eles estavam querendo mudar, né, porque hoje classifica os 2 primeiros de cada grupo. Eles queriam mudar agora sim, né, por ordem de chegada, entre aspas, né, por quê? Porque no grupo do Guarani mesmo, o Guarani, ele classifica com 9 pontos, o terceiro colocado do grupo do Palmeiras fez 20 pontos e não passou. Eles queriam mudar, porém, entretanto, graças a Deus não mudaram, deixaram do jeito que está. Então o Guarani vai, né, fazer suas 12 partidas, né, presidente? Começa dia 15 de janeiro e dia 9 de abril termina e encerra o Campeonato Paulista. Pro Guarani, esse modelo que está fica melhor. Eu acho que a base deixada na Série B vai dar bem conta do recado pro Guarani fazer um belo Campeonato Paulista. Tá aí a opinião do Wagner Ferreira. Vocês querem também colocar a opinião de vocês? Lucas de Souza, que falou já na hora do Bugre, mas pode falar aqui na Jornada Esportiva. Opa, não, na realidade, Claudinei Costa, primeiramente agradecer a audiência da galera, desejar aqui um ótimo domingo a todos. O grupo do Guarani é um grupo complicado, né? Pra mim, o grupo da morte no Campeonato Paulista. Haja vista que o Mirassol é um time muito forte e o São Paulo também. É um time de tradição, camisa pesa. Pesa mesmo, a gente tá vendo mesmo. Pesou ontem, pesou na final da Sul-Americana e o Guarani, se o Guarani depender do São Paulo, se o Guarani depender do São Paulo, o Guarani tem que ganhar hoje, que se depender do São Paulo... Mas como o presidente falou, dá pro Guarani passar, já vista que grande parte das forças aí estão nesse grupo B. Ô Albert, aproveita então, eu não quero a sua opinião sobre o Paulista, não. Sim. Mas eu quero saber a respeito do que o Guarani tem que fazer para ter a sua vaga na Copa do Brasil, Albert. Então vamos lá, né? O Guarani... É isso que o torcedor quer saber. Isso, o torcedor quer saber, então vamos explicar detalhadamente para vocês. Deixa eu lembrar agora. Dá para terminar antes do jogo, começar? Isso, dá sim, rapidinho. Então vamos. Rapidinho. Bom, primeiramente o Criciúma está na 9ª posição, o Guarani está na 12ª posição. No caso, se o campeonato terminasse hoje, o Guarani não estaria classificado para a Copa do Brasil. Mas o campeonato termina hoje. Exatamente, mas hoje, a pontuação que está hoje... Ah, tá. Se caso terminar... Nesse momento. Exatamente, o Guarani não estaria. O que o Guarani precisa hoje? Vencer a Chapecoense por 0,5-0. Torcer também seria ideal o CRB não vencer, né? Não pontuar contra o Bahia, né? E a Chapecoense, como já jogou... A Chapecoense não, o Criciúma já jogou. Isso ficaria na 9ª posição. O Guarani ficaria 2 posições atrás do Criciúma. Esse é o primeiro, a questão via próprio Guarani. Segunda, torcer para que o São Paulo fique entre os 8, né? Para poder chegar no famoso G8, para poder já direto para Libertadores, assim abrindo a vaga via Campeonato Paulista para o Guarani. E a terceira opção seria o Fortaleza. Se o Fortaleza chegasse na pré-Libertadores, até mesmo na Libertadores, está na 10ª posição, o Guarani herdaria o Sport, que foi vice-campeão da Copa do Nordeste, pegaria a vaga do Fortaleza e abriria essa vaga para o Guarani. Então o Guarani tem três opções. Porém, se vencer hoje, passa a régua. 3 possibilidades. Robert, confirma para mim nesse seu relógio biônico aí qual é a hora certa. 15 horas e 27 minutos. Legal, 3h27 em biônico? Campinas. É, biônico. Ah. É do tempo do Cyborg, né? Você lembra do Cyborg? Eu lembro. Sim. O homem de 6 milhões de dólares? O homem de 6 milhões de dólares. De dólares. É o que precisa dos dólares, né? Então. Não precisa nem ser 6 milhões, Nossa, né? não, é só dólares, tá A ótimo. sexta parte estava bom. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roger Augusto. Boa tarde, parceiros. Bom Grande jogo. Roger Augusto. Aí, Roger! E bom De trabalho. Ubatuba para o mundo. Tamo junto. Arrepia Bugrão, Roger YouTube Augusto aqui de também. Ubatuba. Aliás, nós estamos marcando aqui, viu, Albert? O Roger. De descer todo mundo para Ubatuba. Vai terminar o campeonato, né? Nós vamos estar em férias. E nós vamos todos aí para sua casa em Ubatuba, tá certo? Aproveitar a praia. Isso, então se prepare aí, arrume rango pra gente. Faz estadia. aquele churras. Campari. Exatamente, Não Campari. esquece do Campari. Isso, muita cerveja, viu, Roger? Fique preparado aí para receber a equipe do Futebol Interior. Roger, que o ano que vem vai transmitir o Burro da Central e também o São José, hein? Que beleza, hein? Lá Boa, na Rádio R, na web. A Sônia de Oliveira está com a gente aqui, torcendo pelo Bugre. E eu quero parabenizar hoje uma ponte pretana, mas que está sempre com a gente aqui, a Vivi Vicente, né? Mandar um beijão para Vivi Vicente, que está sempre conferindo os jogos da Ponte Preta. De vez em quando ela dá uma passadinha por aqui também,
Então, parabéns para você, viu, Vivi? Muitos anos de vida, muita saúde e muitas alegrias. Fala, Wagner. Aproveitando a sessão Maguila, falando em aniversário, essa semana aqui completou mais um aniversário o nosso Valdenê Amorim. Ontem. Foi ontem, exatamente. 5 de novembro, o Valdenê veio ao mundo. Valdenê Amorim. Olha, é difícil falar algum cronista que não passou pela Aliás, mãos do Valdenê. é Valdenê Alessandro Amorim. Direto de rancharia para o mundo, né? Para o mundo. É torcedor ferrenho da ranchariense. Ele pode... Nem sei se existe mais, mas... Pois é o tal negócio, né? Você sabe que cronista nem sempre gosta de revelar o time para o qual torce. E o Valdenê, para arrumar uma saída, eu sou ranchariense. Acabou, vai discutir. Parabéns, Valdenê. Só precisa saber se existe a ranchariense ainda. Apure aí, o Lucas de Souza, a respeito da ranchariense, o que é que está jogando, se é que está jogando, né? Na bela cidade de Rancharia. O Albert Cavalcante, quer dizer que já foram 4 embora esta semana do Guarani, Albert? 4 jogadores que estão fora dos planos do técnico Moser Santos, né? Foram embora. Com contrato a terminar nesse mês, né? Que acaba o Campeonato Brasileiro hoje, né? O Lucas Venuto. Lucas Ramon. Silas e Maxwell. O Cruel. Ficou 2 temporadas, né? Fez 32 jogos e ele fez exatamente tanto de gols que eu fiz com a camisa do Guarani. Mas você tá contando os gols do treino? Não, é oficiais. Em treino com a camisa do Guarani eu fiz mais gols, eu acho que ele também. Mas com oficiais ele não fez nenhum gol. Então esses são os 4 jogadores, né? O Lucas Ramon, o lateral, né? O Lucas Ramon, que pertence ao RB Bragantino. O Silas, que está indo embora. Para desespero do Lucas de Souza, o Silas foi embora, né? E eu, pro meu desespero, o Lucas Ramon foi embora. Achei que ele ia ficar, o Lucas Ramon, o Silas. O Maxwell, o presidente aqui, ele está chorando a litros, né, presidente? De alegria, né? E o Lucas Venuto, que chegou e não teve tantas oportunidades. Wagner? Cabia mais gente nesse caminhão aí, né? Temos que... Carecone. Nicolas Careca. Que mais? Eu colocaria o Madison também, que entra sempre pedaço de jogo, não resolve absolutamente presidente, nada. E você viu que Marcinho. Ele tá no banco de reservas hoje, ia falar dele hoje. E o Iago? Outro também que, né, agradeceu os serviços prestados e seja feliz, né? Não dá. O Iago não é possível. Pelo menos essa divisão pro Guarani não serve, não. Fala, Albert. Não, porque falam tanto do Iago, né? Como diz o Claudinei Corsi, né? O que atrapalha ele? A bola. Então respondeu tudo. Só a bola. Achou a ranchariense aí, Lucas de Souza? Não. Provavelmente tá sem divisão, né? Tá sem divisão. Eu coloquei ranchariense aqui com perdão, né? Pra galera que nos acompanha lá de rancharia. Pro Valdenê Alessandro Amorim. Então, mas apareceu uma transportadora. Então, vai que migrou. Migrou de ramo. Tá levando gol a caminhões. 3h32 em Campinas, jornada esportiva aqui nos canais de Futebol Interior. Já às 4 da tarde a bola rola no Brinco de Ouro. Tem Guarani e Chapecoense. Ele deu boa tarde agora, o Albert Cavalcante, porque eu esqueci de chamar o Lucas de Souza. Por isso que ele estava dando boa tarde. Exatamente. Bom domingo, boa semana, entendeu? Feliz domingo, feliz Páscoa. Você quer ver que agora eu vou me... Não, mas tá tudo Não, bem. eu vou me penitenciar. Tá tudo bem, não tem problema. Eu vou me penitenciar. Fale aí da sua nova organização, o Lucas de Souza. Claudinei Corsi. Nosso novo projeto, né? O Bazar do Boleiro tá na tela aí pra você. Sua paixão transformando vidas. E por quê, Claudinei Corsi? Porque a Bazar do Boleiro é uma loja online, né? Um e-commerce de camisas de futebol, produtos esportivos em geral. Tá na tela aí pra você um pouco do nosso site. Lá você encontra camisas dos clubes europeus, clubes brasileiros, atuais e retrôs. Dá só uma olhadinha aí na tela. Camisas da Seleção Brasileira Retrô. Aí você encontra modelos masculinos, femininos também. Enfim... parte da arrecadação da loja vai para projetos sociais aqui de Campinas. Então, graças a Deus, aí é um projeto que eu vinha planejando, né, fazer já há um bom tempo. E graças a Deus, nesse momento, final de ano, né, período de Copa do Mundo, você que ainda não adquiriu o seu manto da Seleção Brasileira e de outras seleções para essa Copa do Mundo, tá aí, bazardoboleiro.com.br. Olha só quanta opção de camisa você tem no nosso site. Lá tem camisa do Manchester City, camisas dos principais clubes europeus, Albert Cavalcante, e vai chegar camisa também de clubes aqui do interior, Guarani, Ituano, Ponte Preta, São Bernardo, enfim, os clubes Lucas, aqui da região também. Tem da rancharia? Posso buscar. Posso buscar a camisa da rancharia. E hoje, né, na transmissão de Ituano e Vasco, olha aí, ó. Camisa do Vasco, mas ó, galera, é só na transmissão
na dobradinha, né, aqui, na seguidinha tem Ituano e Vasco, e você, se participar da nossa jornada esportiva, mandando uma mensagem, mandando uma foto, né, Claudinei? A gente vai definir ainda como é que vai ser o... Eu nem tinha pensado nisso, que você chegou com a camisa aqui de repente, mas eu tô pensando, aí na hora do jogo, você fica ligado com a gente, Fica ligado que eu vou aqui com a dizer gente. como é que faz para participar. Manda uma cartinha. Na cartinha é bom. Então, galera, você que está nos acompanhando, Bazar do Boleiro... .2022 no Instagram, bazardoboleiro.2022 no Instagram e bazardoboleiro.com.br. Corre lá, compre a sua camisa que tá com promoção de lançamento de loja a partir de R$ 149,90. Sucesso pra você, família. Valeu, família, muito obrigado. É isso aí, então vamos repetir aí como é que a pessoa acha, primeiro na internet. Na internet, bazardoboleiro.com.br, tá na tela aí pra você. No Instagram. No Instagram, bazardoboleiro.2022. No Facebook. No Facebook, Bazar do Boleiro. Tá bom, e tem telefone não? Tem, DDD 11 94293 0262. Se você entrar no site, tem lá um íconezinho do WhatsApp, você clica lá, faça o seu pedido diretamente para o WhatsApp. Frete grátis para todo o Brasil e, ó, com promoção, leve 3, pague 2. Leve 3, pague 2. Legal, Bazar do Boleiro, hoje você vai concorrer então a uma camisa do Vasco da Gama, aqui no segundo jogo de hoje da jornada esportiva de Ituano e Vasco. Abraçando aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, já está com a gente aqui também, curtindo a nossa jornada esportiva. Agora, 3h35, um rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 38 minutos em Campinas. Jornada esportiva, canais Futebol Interior. Pois não, Lucas de Souza? O Michel. Aliás, você lembra de um camarada que tem o nome de Romeu? Tá sempre aqui com a gente, mandando bastante mensagem. Hoje ele tá com o nome de Michel aqui e o Mas ele vai mudando o nome? Vai mudando o nome e mudando a fotinho dele. Quer saber como é que tá a sua saúde? Perguntando aqui graças se tá a tudo Deus, bem. tá tudo bem. Estamos caminhando, viu, o Romeu, né? Hoje ele tá como Michel. O Michel, tá tranquilo. Estamos aí firmes e fortes. E ele tá fazendo aqui, fazendo votos, na verdade, que o Guarani vença pelo menos de 1-0 e perguntando aí se existe ainda a equipe da Taquaritinga. Taquaritinga existe ainda, joga a Série B1, acho que joga a Bzinha do Campeonato Paulista. Clube Atlético Taquaritinga. Taquaritinga. Tá certo. Wagner conhece bem Taquaritinga, né, Estivemos lá no jogo da Ponte, aquele famoso gol de Monga, e a imprensa estava em peso lá, né? Todas as rádios lá, jornal e tal. Pô, procurar uma hospedagem, um hotelzinho lá, mequetrefe,
não conseguiu alojar o pessoal da imprensa por algumas horas. Não era pernoite, né? Era apenas para ficar Só ali. para tomar banho e comer. Exatamente. Pô, um hotelzinho. Dois, foi naquela época, né? Agora já tem mais. Tem uns 2. anos atrás, né? Outra coisa, a gente falou de Valdemir Amorim, né? Só para vocês tomarem conhecimento. Quando eu entrei para a Rádio Brasil, isso foi em 73. Valdemir já estava lá. Ele morava no fundo da rádio, rapaz. A rádio era na Paula Bueno, lá no Taquaral. Ele era boy? Não. Já estava no microfone. Eu acho que era boy ainda. Depois porque eu sei de uma história dele que o seu Abel dava o vale para ele receber no banco, né? Ele não tinha nem altura para chegar no balcão do banco para receber. Pra você ter uma ideia, uma né? cara de indinho, né? Perdido. Eu tenho uma foto dele dessa época, eu vou trazer aqui só pra gente, pra vocês tomarem conhecimento. Você começou com ele e eu comecei com ele também, em 91. Comentando, né? Futebol de salão, a antiga Copa Kaiser de futebol de salão, lá no Roger Ferreira, ao lado do saudoso e querido Clóvis Pereira. Clóvis Pereira, que tinha 452 profissões. Ele trabalhava em tudo que era possível e ainda cuidava do filho. Quer falar, Lucas? Não, Ranchariense nada? Nada. Ranchariense... Eu só gostei da Copa. O nome da Copa, Copa Kaiser. Copa Kaiser. Me deu uma saudade da Kaiser, hein? Maior campeonato de futebol de várzea, né? Do baixinho da Kaiser. E naquela época lá, a SEC tinha uma certa facilidade em encontrar esse tipo de bebida, porque o Luiz Carlos Arpelon era o gerente comercial era lá. O chefe da cervejaria. Impressionante. Então era muita facilidade. Um abraço pro Zarpa, faz tempo que eu não vejo. Falo muito com ele no Facebook, também teve um problema sério, graças a Deus já tá legal e vamos em frente. 3h40, diga. Os torcedores, né, que foram ao Brinco de Ouro, né, alguns estão mandando mensagem. Sim. E para acessar o tobogã, né, que está liberado todas as áreas do Brinco de Ouro, tem 2 filas para poder acessar o tobogã. Que beleza, e já temos imagem aí, exatamente, né? Tem bastante gente. A parte de baixo torcedor do que tá com saudade, né, do tobogã, né? Exatamente, ali a turma, 2 filas para chegar e até quem o tobogã. deve permanecer no bugre, né, pelo menos que tudo indica, é o Gênison. E o Gênison que falou aí durante a semana. Vamos com o Albert trazendo aí o que disse o Gênison, atacante do Guarani. É isso aí, o Gênison, né? Ele falando sobre a ascensão do time do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi muito importante, né, essa mudança, né? Esse giro de chave ali, né, da nossa equipe. O clima não estava bom, né? Tava um clima meio para baixo mesmo. A gente não vinha acontecendo coisas boas no campeonato, né? Porém, quando abriu a janela aí, algumas coisas mudaram, né? E chegamos aí para reforçar. E o clube foi mudando. Como eu falei no começo aqui, só o que poderia mudar isso seria as vitórias. E pouco a pouco o time foi engrenando, foi encaixando, né? E depois daquela vitória contra o Náutico foi fundamental, né? A gente ter aquela vitória. Eu acredito que para mim, ou naquele dia, ou era a gente, ou era o Náutico, e felizmente foi a gente, né? Conseguimos vencer do Náutico e engrenar, né, nas vitórias, encaixar o time, achar um padrão de jogo muito bom que o professor implantou. E isso foi fundamental para que a gente mudasse muitas coisas, mudasse o vestiário, mudasse o clima, né, mudasse nosso ânimo mesmo, que estava um pouquinho para baixo, né? Eu acredito que existia até alguns jogadores que já estavam um pouco desanimados, achando que não ia dar, mas eu cheguei e mostrei, falei, conversei, eu sabia da capacidade deles e coloquei na cabeça deles que a gente podia sim sair daquela situação. E os resultados foram fluindo e graças a Deus a gente conseguiu aí uma sequência muito boa de vitórias. O nosso goleiro, né, o Kozinski, ele fez uma fala muito importante para a gente dentro do vestiário, né, que a gente tinha que fazer um pacto que aqui dentro de casa a gente não perdia mais jogos. E graças a Deus, cara, isso aconteceu, né? Eu tenho certeza que Deus veio coroar o nosso trabalho aí, que a gente vem trabalhando forte, e a gente conseguiu, né, com essa sequência de vitórias aí, com a retomada da confiança, né, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era a permanência. Tá aí, né, o Gênison falando aí sobre a ascensão do time do Guarani no Campeonato Brasileiro. Agora,
O Gênison vai falar pra gente a disputa, né, com o Yuri Tanque. O Gênison que chegou, né, ali até o técnico Moza disse que esperava nada mais, nada menos que 2 dígitos, né, 10 gols nesse Campeonato Brasileiro. Porém, entretanto, o Yuri tomou a vaga. Fala aí, Gênison. Com certeza é uma disputa muito boa, né? Eu vim para poder ajudar o Guarani ao máximo, né, que eu conseguisse. E infelizmente eu tive a lesão, né, após o jogo contra o Náutico, né, após eu ter feito o gol, e eu sei que depois daquele jogo as coisas iam acontecer mais naturalmente, né? Eu sei que, como eu falo, né, depois do primeiro ali abre a porteira e eu tenho certeza que eu ia fazer, né, mais gols. Mas o Yuri entrou no time e aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve. E eu respeito muito isso, né? Ele nos ajudou bastante. E ele tem todo o mérito aí, né, de estar agora como artilheiro. Ele aproveitou o momento, o time encaixou. E a gente vem trabalhando no dia a dia aí, sempre unido, sempre focado para melhorar, um puxando o outro, né? E se respeitando e fazendo com que o Guarani ganhe, né, com tudo isso. Então eu tenho certeza que a gente vai sair de cabeça erguida aí, porque a gente deu o nosso máximo aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Yuri aproveitou mais as chances, né? E eu entendi esse momento, né? Como eu me machuquei. Então ele está de parabéns, né? Por ter nos ajudado aí. Mas agora a gente tem que continuar trabalhando para que a gente possa conseguir outras coisas melhores, né? Tanto agora no final, que a gente busca uma vaga, né, para a Copa do Brasil diante desse jogo da Chapecoense, quanto no Paulistão aí que vai começar. E o torcedor que sai ganhando com isso, né, que sempre vai vir ao estádio com alegria, vai sair com alegria, como foi, né, naquele jogo contra o Náutico, né? No outro dia era o Dia dos Pais, e tenho certeza que muitos torcedores aí saíram felizes para passar um Dia dos Pais alegre. Tá aí o Gênison, hein, torcendo aí pelo grupo, né? Legal, até mesmo ver aí, torcendo pelo seu colega de posição. E, Gênison, sobre o jogo, sobre hoje, né? Sobre hoje, você está entre os titulares. O time vai ter algum relaxamento? Não, eu acredito que não vai haver relaxamento, né? Não tem como. O nosso torcedor, ele é muito exigente, então a gente vai entrar dentro do nosso campo aí, né? Para poder fazer o nosso melhor e dar alegria para eles. E eu tenho certeza que, diante dessa sequência aí, como a confiança no nosso time mudou, tá muito alta, né? A gente vem fazendo bons jogos aí, né? E eu tenho certeza que domingo vai ser outro bom jogo, né? O resultado a gente vai buscar procurar, né? Conquistar essa vitória aí, que é muito importante, porque a gente está criando uma identidade, né? Foi muito fundamental isso, ter criado essa identidade de não perder dentro de casa. E eu tenho certeza que a gente está preparando esse solo aí, esse campo, para que a gente possa colher muitas coisas boas, né? No próximo ano, eu tenho certeza, porque um time que conquista sempre a maioria dos pontos dentro de casa, né? Com vitórias, ele está ali muito perto de conseguir o acesso, conseguir coisas boas. E a gente vem trabalhando firme, e o professor vem implantando o seu tipo de trabalho aí, para que a gente possa conquistar isso, né? Essa identidade de poder estar vencendo dentro de casa, diante da nossa torcida, e para a gente conquistar muitas coisas boas no futuro. Eu tenho certeza que isso aí vai acontecer, né? Eu tenho certeza que vai vir muitos reforços, né, para nos ajudar, e eu espero que continue, né, esse trabalho aí de estar com esse pensamento de conquistar vitórias dentro de casa, porque isso é fundamental para qualquer time, e para a gente buscar coisas boas e futuramente, e eu vejo muito potencial aqui no Guarani, né, que eu sei que tem muita chance, muita possibilidade de estar brigando aí para subir para uma Série A. Tá o Gênison, né, Claudinei Costa? Até mesmo ele falou sobre a invencibilidade dentro de casa, né? O Guarani venceu seus últimos 6 jogos dentro do Brinco de Ouro e é a terceira melhor sequência do século. Na Série B de 2009, o Guarani conquistou 6 vitórias seguidas dentro de casa. Se conseguir ganhar da Chapecoense hoje, vai alcançar a marca de 2005. 7 vitórias seguidas no Brinco de Ouro. A melhor marca do século até o momento foi alcançada em 2020, quando ele, o Felipe Conceição, conseguiu 8 vitórias em casa na Série B de 2020. Claudinei Costa? Ô, Wagner Ferreira, eu te pergunto, Gênison fica ou vai, Wagner? Ele vai. Sim, ele deixou uma boa impressão apenas na primeira partida. Entrou, fez o gol e mais nada. E se machucou.
acabou ficando aí com poucas oportunidades, mas pelo que a gente viu nos pedaços de jogos que ele entrou, para mim não agradou não. E para você, Alberto Cavalcante, fica ou vai o Gênison? Pelo andar da carruagem aí, né? Porque o Yuri estava certo com o Guarani, porém recebeu uma proposta da Coreia, né? E você sabe, né? Proposta da Coreia, né? Dinheiro, então não sabe se o Yuri ainda não sabe se vai e se fica. Eu acho que o Gênison fica, mas por merecimento eu não ficaria com ele. Se o Yuri for embora, ele fica. Ele fica. E para você, Lucas de Souza? Eu também acho. Se o Yuri for embora, ele vai ficar, até porque o Guarani não vai ter atacante aí pro começo da temporada. Maxwell foi embora também, fazedor de gol. E o Nicolas Careca ainda tá no departamento médico e que ele fique lá. 5 anos. O Nicolas Careca deve sair do departamento médico já para passar no RH. Né? Ou vai ser treinador, auxiliar, treinador, sei lá. Porque jogador esse ano atacante aqui... do Guarani, vestir esse manto pesado aqui, não. Fala, Wagner. Eu estava vendo na escalação aqui anunciada pelo técnico Mozart, né, para hoje. Inclusive o Mozart agora, dia 8 é terça-feira. É aniversário do Mozart, ele completa 43 anos. Novo, hein? E ele preferiu, né, entre escalar, não diria força máxima, porque o Giovanni Augusto estaria fora, né, está suspenso. Entre escalar a força máxima para conseguir o resultado diante da Chape e dar rodagem para jogadores que, principalmente, 6 atletas que foram contratados na janela estão jogando hoje. O João Lopes, o Ivan Avarinho, o Mike, o Richard, o Isaac e o Gênison. Então, mais de meio time para justificar por que foram contratados. Então, na última oportunidade que ele tem e teve, botou os caras para jogar, confiando neles, evidentemente. Então, vamos ver se o Borja se dá bem, porque agora ele tem algumas coisas a resolver ainda dentro desse campeonato. E a principal delas é a Copa do Brasil. 3 da tarde, mais 50 minutos, 3h50. Tem mais notícias do Guarani por aí, Alberto Cavalcante? O Guarani, uma vitória pode fazer com que o Guarani segure a vaga, né, na Copa do Brasil, tanto que o presidente acabou de dizer. Ou seja, batendo na velha tecla. Hoje é vencer ou vencer. Vencer para não depender de times de Série A, né, tanto do São Paulo, tanto do Fortaleza, e também não ficar dependendo daquele, né, somente com esses jogadores que aí estão, né, todo o time que vinha sendo titular, o técnico Mozart Santos mexendo na equipe, colocando alguns jogadores que não estavam tendo rodagem, a exemplo mesmo do Mike, né? O Guarani precisa hoje, perante a sua torcida que tem mais de 10 mil torcedores, ontem houve filas e filas para conseguir o seu ingresso, hoje no período da manhã também, vários torcedores foram atrás, ali a lojinha do Guarani ficou aberta, o Guarani comercializou os seus produtos oficiais, então a festa para a torcida. E para selar, né? Lembrando que o ano passado, né, contra o Goiás, na penúltima rodada, o Guarani precisava vencer, foi o recorde de público, 16.814. Quem sabe o Guarani possa passar esse recorde do ano passado, Claudinei Corsi. Legal, são 3h52, a gente vai já para as escalações, para a ficha técnica completa, mas o ouvinte está me cobrando aqui, né? Se não temos pensamento hoje de Felipe Marques. E temos, né? Ô, louco, hein? Temos. Virou moda. Já está se acostumando. Tá dando sorte, hein? Nós temos aqui, sim, o pensamento do Felipe Marques para abertura de jornada. Aliás, eu teria que ter feito antes, né? Me desculpe, viu, Felipe? Mas é o seguinte, o pensamento dele hoje é esse. Todas as minhas sensações podem estar me enganando. Como me engano quando sonho e acredito que o sonho é realidade. Nossa. Que chique, hein? Aí Olha, sim, que Felipão. chique. Sensacional. Se por acaso não tivesse essa filosofia aí do Felipe Marques, eu tinha uma engatilhada aqui que é do filósofo português. Então, ele publicou, né, um trabalho que a pior coisa que tem para a saúde é a doença. Boa. 3h53. Albert Cavalcante, vamos escalar os times? Vamos lá, Claudinei Costa. Depois dessa, vamos escalar sim. Legal, então, Guarani pronto, né, Albert? Definido. Chapecoense. Escalada. E a arbitragem, Albert? Na pedra. Legal, então, para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Chapecoense. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Goleiro João Lopes, o camisa número 58, estreante da tarde de hoje. Diogo Matheus na lateral direita, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Ivan Alvarinho, camisa número 5, e Ronaldo Alves, o 22. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 56. Os homens do meio campo do Bugrão, Leandro Vilela, o 31, e o Richard Rios, o 18. E o cérebro pensante na partida de hoje é ele, o Isaac Omandrake, o camisa número 21. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o camisa número 17, Iago, 97, e o Gênison, 91. Repeteco do Bugrão, João Lopes, Diogo Matheus, Ivan Varinho, Ronaldo Alves e Mike, Leandro Vilela, Richard Rios, Isaac, Bruno José, Iago e Gênison. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Arthur Gazi, Lucas Cardoso, João Vitor, Índio, Matheus Ludic, Jamerson, Madison, Eduardo Persson, Marcinho, Edson, Rafael e Yuri, Claudinei Corsi. O Guarani que se recuperou bem na competição, 37 jogos com 12 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Como mandante em 18 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Marcou 32 gols e sofreu 36. 48 pontos ganhos, ocupa a 12ª colocação no momento. Aproveitamento até aqui de 43%. Na disciplina, 99 cartões amarelos e 4 vermelhos. O artilheiro é Yuri, com 6 gols. Futebol Interior. E a Chapecoense, a Chape do técnico Gilmar Dalpozo vem definido e escalado assim. Saulo, goleiro, camisa 85. Rony, lateral direito, camisa número 15. A dupla de zaga da Chapecoense. Frazão, 27 e o Cleilton, o 23. Na lateral esquerda, Fernando, camisa número 6. Os homens do meio campo da Chape. Marcelo Freitas, o camisa número 8. Darlan, o 37 e o Tomás, o 30. Os homens de frente da Chapecoense, Alisson, camisa número 10, Christian, camisa número 7 e o Perotti, o camisa número 9, repeteco da Chape, Saulo, Roney, Frazan, Cleiton, Cleilton, Fernando, Marcelo Freitas, Darlan, Thomas, Alisson, Christian e Perotti. Caso o técnico Gilmar Dalpozo quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas João Paulo, Xandão, Guilherme Guedes, Kevin, Matheus Bianchi, Claudinho, Caio Rangel e Luizinho, Claudinei Corsi. É a Chape, né? Muito querida por todos os torcedores. A Chape também não corre risco de rebaixamento. Tem 37 jogos com 11 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Como visitante, 18 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 45 pontos ganhos, ocupando a 14ª colocação. Aproveitamento até aqui de 40%. Na questão disciplinar, 97 amarelos e 5 vermelhos. O artilheiro é o Pedro, com 6 gols. Arbitragem. É a arbitragem, o trio é cearense. Quem apita a partida de hoje, Léo Simão Holanda, com seus auxiliares, o número 1, Eleutério Felipe Marques Júnior e Anderson Moreira de Farias. O quarto árbitro, José Guilherme Almeida e Souza de São Paulo. E na sala da TI, o árbitro de vídeo, Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 3 da tarde, mais 58 minutos, aí escaladas as equipes, trio de arbitragem, VAR, tudo para você, sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho, que você encontra agora também no Hortifruti Oba, aqui em Campinas e toda a região. Eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva
dos canais Futebol Interior. Quem é ele, Felipe Marques? Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Vem comigo, Nação Bugrina, a última apresentação do nosso bravo Bugre Guerreiro em 2022, jogando em casa diante do seu torcedor. O palco é o Brinco de Ouro da Princesa, o palco tá lotado, o torcedor compareceu e a galera manda foto pra gente aqui. Felipão, quando tiver ok a foto aí, você manda pro ar. Olha aí a Maiara Pingueiro lá no Brinco de Ouro, olha lá, ela, a família, os amigos, um manto do Bugre e vai acompanhar, né, Albert Cavalcante? A galera foi chamada, o Guarani fez aí a promoção, pediu pra galera se cadastrar no site, o pessoal foi mesmo, né? É, casa cheia, né? Tanto é que havia filas aí pra subir no tobogã, ali mais de 10 mil torcedores ali, né? O ingresso foram disponibilizados, até agora esse é o número que nós temos, 10 mil ingressos. Agora vamos saber aí, mais pra frente, quando aparece aí o Iago com a sua... Sua fitinha? Sua né? fitinha? O que é o Iago com essa fitinha aí? Eu não ele entendi. tá segurando aí as madeixas, né? Ali com vários jogadores ali, nós temos o Vilela, que jogou muito essa Série B, né? Também nós vimos o Iago, também com o cabelo platinado, né? Muito bem. E eu vou deixar já também aqui né? Se caso o Guarani subir da Série B pra Série A, eu irei platinar os meus cabelos. Tá clipado, hein, família? Alô, Nação Bugrina. O Albert Cavalcante falou que se o Guarani for para a Copa do Brasil... Não, Copa do Brasil não. Se o Guarani subir da Série B para a Série A, no ano que vem, Copa do Brasil já foi. Já tá na Copa. Se subir, eu vou platinar meu cabelo. Eu e Claudinei Então tá clipado. Hoje, no dia 6 de novembro de 2022, se o Guarani no que vem subir da B para A, ele platina o cabelo. O que é? Ele vai platinar o cabelo, fazer igual o Leandro Vilela fez ali. Eu e o Claudinei Corsi. Não, o cabelo do Claudinei já é platinado, já, não tem problema. Não Olha precisa. só, aí pode. E o Vagnão vai também? Vagnão já tá. Olha a situação, né, Claudinei? Você vai envelhecendo, vai ficando com o cabelo branco, então o pessoal quer copiar. Aquelas tinturas, usa aquele negócio de grecinho e tal, pra eliminar os brancos e conservar o preto. Essa molecada aí, tudo jovem, né, em cabelo preto, pinta de branco. Diz que é charme, Wagner Figueira, mas aproveitando... então o Albert vai pintar o cabelo. Ele disse que vai platinar o cabelo. Tá clipado, hein? Tá clipado. Se o Guarani subir da B pra A, eu platino o cabelo. Vai rolar o melão no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani todo de verde, camisas verdes, calções verdes, meias verdes, joga do lado esquerdo do seu computador do seu smartphone, por sua vez a equipe da Chapecoense toda de branco, camisas brancas, calções brancos, meias brancas, está do lado direito do seu computador do seu smartphone, será respeitado como em todo o Campeonato Brasileiro da Série B, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19, vacine-se galera, quem não tomou a vacina ainda, estamos falando desse problema, cobertura vacinal ainda não está completa. Você que ainda não tomou sua segunda, terceira dose de reforço, procure se vacinar contra esse terrível problema, não só contra a Covid, contra qualquer patologia. Vai rolar o melão, saída pertencente à equipe da Chapecoense. Chapecoense para dar a saída de bola lá no centro do gramado, camisa número 9, pênalti para dar a saída de bola. Trila, o apito, árbitro apita, Léo Simão Holanda, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família Bugrina, vem comigo, Nação Bugrina, curtir a primeira etapa da última apresentação do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Desce a ladeira, essa jogando a Chapecoense pelo lado direito, campo de defesa com o Ronei. Adianta a jogada, tenta o passe na metade do campo, a bola volta, fica com o Mike no campo de defesa da equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Time mais ou menos alternativo hoje do Bugrão para enfrentar a Chape, que vem pro campo de ataque, bola na meia esquerda, Christian soltou pela meiga, boa bola com o Marcelo Freitas, entrada da grande área, atenção, chega, Diogo Matheus, trava em cima dele, fecha a porta, sai jogando mais atrás, bola na fogueira, afasta a defesa do Bugre, tira do jeito que dá lá com o Ivan Varinho, a bola bate, rebate, manda pra frente Fernando, para a jogada pro lado esquerdo, tenta o domínio o capitão Tomás da equipe da Chape, para Diogo Matheus, domina, prende bola, vai chegando por ali a marcação do camisa número 10 da Chapecoense, o Alisson, o Diogo Matheus tentou chutar a bola em cima do camisa 10 da Chape, mas chutou mais grama do que bola, Albert. É a segunda, né? Primeiro o Ronaldo Alves fez uma virada da esquerda pra direita e dominou mal, perdeu a bola. Agora foi tentar tirar ali, perto ali no fundo, acabou chutando mais grama, lateral pros homens. Já cobrado, Alisson brigou, ponta esquerda, bico da grande área, aparece a cobertura do Guarani, saída de bola errada do Isaac, sobrou lá dentro, Tomás tocou pro meio, não tinha ninguém de branco, afasta Ronaldo Alves,
Pressão total da Chape, 1 minuto e meio passado, só dá os homens. Bola na meia com Marcelo Freitas, deixa de lado a parada lá pela ponta direita, domina a parada Roney, de primeira, solta a jogada com Christian no corredor pela ponta direita, volta o lance com Roney no campo de defesa. 1 minuto 45 segundos, primeira etapa de jogo, 0 Guarani, 0 Chapecoense. Guarani com uma formação alternativa, chega de reserva o Bogrão pra cima da equipe da Chape, que quer a vitória, quer a primeira vitória, jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Trabalho de bola dos homens lá pelo campo de defesa, domina a parada, o camisa número 27, o Frazan soltou a bola para o meio com Marcelo Freitas, domina, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, faz o break, encara a marcação do Bruno José, sai da direita, vem pro centro, deixa com Tomás de perna canhota, solta a bola com Roney devolve com Tomás, tá aí o meio campista, olho nele, é bom jogador, volta, jogada com Roney na zaga central com Frazan domina, 2 toques na bola, acha o camisa número 23, Cleilton no campo de defesa, Cleilton domina, adianta a parada mais à frente, domina o camisa número 37, Darlan, dormiu no ponto, perdeu, Genilson tomou e tome, contra-ataque do Bugrão, lançado Iago, alegria nas pernas, na ponta direita, encara a marcação do Roney, ainda Iago, um pra lá, 2 pra cá, linha de fundo, lindo lance, cruzou no segundo pau, afasta a zaga da Chape, rebote cai, Leandro Vilela sobe, toca de cabeça, tira a defesa da Chapecoense com o Roney, a bola sobe e desce na metade do campo, jogo para, o árbitro marca a falta a favor do Bugre, mas o Iago já mostrou que veio, fez o forfé lá pela ponta direita, Alberti. Ali o Chapecoense trocando a bola ali na frente da grande área, perdeu a bola pra ele, pro Genilson já jogou a bola pra ele, pro Iago pelo lado direito, ele fez o giro, né, em cima e fez o cruzamento, a zaga tirou, mas ali quando a bola saiu fora da grande área, o Leandro Vilela junto com o jogador Chapecoense acabou se estranhando, foi marcada a falta em cima do Vilela, falta perigosa e ele, Diogo Amarelo Matheus, está na bola. Diogo Matheus para cobrança da falta, ele que já fez um gol de falta essa temporada. No último jogo do Guarani, será que ele vai mandar essa bola direta? É uma falta de muito longe. Fez no Paulistão em cima do Tricas, né? na abertura, né, da temporada do Guarani. Golaço. E tá perto, hein? Tá mais uma falta intermediária, 4 homens na barreira, preocupado lá o goleirão Saulo. Falta para a equipe do Guarani, para bater de perna direita, Diogo Matheus, para bater de perna canhota, o Iago César. Atenção, torcedor do Bug, 3 minutos 40 segundos é o que marca o relógio dos canais Futebol Interior. Vem pra cobrança, ou o Iago na perna canhota ou o Diogo Matheus na perna direita. Autoriza um árbitro. Aí espera ali alguma coisa os jogadores do Bugre. Uma demora pra cobrança da falta. Vem Diogo Matheus, perna direita, bateu pro gol, espalma Saulo! No rebote, tira, Roney manda pra fora, escanteio. Olha o Diogo Matheus aí, rapaz. Mandou direto, o Saulo espalmou, jogou pra frente. Na sequência o Roney mandou pra escanteio. Tira esquinado o primeiro do jogo a favor do Guarani, Alberti. Falta de longe. Diogo Matheus com a perna direita, jogou no cantão, né? Direito do goleirão o Saulo, fez a defesa, tinha endereço, era na gaveta, escanteio, primeiro escanteio do Guarani pelo lado esquerdo, a informação para a Bet Champions. Vai pintar, Chuvrinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa da Chapecoense, saída de bola curta ali do Diogo Matheus com Iago, puxou pra perna direita, cruzamento no segundo pau, subiu o Genilson de cabeça, afasta a defesa, rebote cai com Bruno José pela ponta direita, linha lateral dos técnicos, encara a marcação do Roney, Bruno José ainda domina, carrega na contramão, rebobina a fita, volta tudo até o goleirão João Lopes, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalho de bola da Chape lá pela ponta direita, Marcelo Freitas chega, cobertura de Iago, toca pela linha de lado lateral, bola para a equipe da Chape. 5 minutos passados deste primeiro tempo, 0 Guarani, 0 Chape. Na sequência tem Vasco, tem Ituano, tem Vasco, a final da Série B deste ano. Quem vencer sobe para a Série A. Tem sorteio também, tem sorteio de uma camisa do Vasco, patrocínio aqui do Bazar do Boleiro mais novo, parceiro aqui dos canais Futebol Interior. Escanteio para Chapecoense lá pela ponta direita, vem a Chape pro campo de ataque, Alberti. A Chapecoense vai apertando, o Guarani vai errando muito. O primeiro escanteio da Chapecoense pelo lado direito. Os homens do Guarani precisam prestar atenção, porque o Chapecoense é perigosa na bola parada. E vem Tomás pra bola, levantou, bola perigosa no meio da área, bate, rebate lá dentro, sobrou a batida do Rony em cima da zaga do Guarani, tira do jeito que dá Isaac, rebote cai pela metade do campo, domina a parada Darlan, domina, carrega na contramão, volta no campo de defesa, recebe a sombra do Iago, ainda Darlan deixa de lado a parada com o Fernando domina, recua a jogada, volta tudo lá com o goleirão Saulo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Diogo Matheus pelo lado esquerdo foi pro chão, o árbitro manda seguir. E tome contra-ataque dos homens, bola solta na ponta direita, atenção, Christian invadiu a grande área, pintou o gol dos homens, bateu cruzado, Isaac!
Isaac, o Mandrake salva a pátria do Bugre no Ronaldo Alves na jogada, Alberti. Jogada espetada pelo lado direito. Olha como vem a Chapecoense livre, leve e solta, hein? Pelo lado direito, o Alisson, hein? Ele entrou dentro da grande área, calibrou o pé e ia bater cruzado. Ele chegou a bater, só que aí o Ronaldo Alves pulou na bola, literalmente, acabou mandando a bola pela linha de fundo. Mais um escanteio para Chapecoense. O Guarani precisa entrar na partida, viu, Lucas? Precisa entrar na partida porque vale vaga pra Copa do Brasil, gente. O Guarani se livrou do rebaixamento, mas o jogo vale muito. Escanteio pros caras, bola levantada pelo Tomás, subiu de cabeça, Perotti, ela passa, a esquerda vai fora. Passa, a esquerda vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Guarani, Alberti. É bola perigosa, é tudo que a Chapecoense quer. Escanteio, bola jogada na primeira trave, ali o Perotti. Ele subiu mesmo atrapalhado com os jogadores do Guarani, ele conseguiu cabecear mesmo de costa. A bola saiu pelo lado do goleiro João Lopes, mas mesmo assim, mais uma jogada de perigo. O Guarani precisa acordar. Olha a vaga da Copa do Brasil, tá valendo muito essa partida. Tá valendo muito, mas a escalação do Moser também é o que chama atenção, né, presidente? Entrou com um time praticamente reserva, um jogo que ainda vale muito para a equipe do Guarani. Não dá para entender, eu acho que na maioria do torcedor bugrino não vai aceitar esse tipo de coisa, né? Um jogo que interessa ainda alguma coisa pro Guarani, escalar um time alternativo. Ele naturalmente acreditando no potencial desses jogadores que foram contratados na janela. Agora, precisa tomar cuidado com o lateral, lá na ponta direita, o rapazinho lá, número 7, o Christian, inclusive é vizinho aqui de Limeira, ele tem 5 anos, ficou 5 anos no Joinville, agora na Chapecoense. Pulou o muro. Você viu que ele deixou o Mike para trás? Pois Se é. não fosse o Ronaldo Alves ali, ia complicar pro goleiro João. E vem Guarani pro campo de ataque, tá Iago, trabalha a jogada curta com o Diogo Matheus, intermediária, campo ofensivo, domina junto ali na engratada dos técnicos, do ladinho ali do Mozart. Tabelinha com Richard Rios, de primeira com Iago, de primeira com Isaac, parece juntar de rico. Isaac pra Richard Rios na devolução com o colombiano, voltou com Isaac, troca passe, roda a bola, põe na roda o Guarani. Vem com Isaac pra Diogo Matheus, volta o lance. Volta na intermediária, campo defensivo com Ivan Alvarinho, esse aí veio do Boca Juniors, jogando na dele hoje o camisa número 5. A para a jogada na quarta zaga com Ronaldo Alves, daí pra Bruno José, engata a primeira, segunda marcha, para na frente da marcação do Christian, ainda Bruno José carregou na ponta esquerda, tentou puxar pra perna direita, volta o lance, volta com o Mike, sai da esquerda, vem pro centro, tabelinha curta com Isaac, invadiu a grande área, trava a perna ali o Rony, trava a jogada, fecha a porta pra ele, o lateral direito da Chapecoense, e na sequência ele chuta a bola em cima do Mike, lateral a bola pra equipe da Chapecoense, campo de defesa, presidente. Acho que tá sem falar aí, presidente. Deveria ser o titular. Agora sim. Mas nem foi relacionado ao Mailton, mas está jogando esse Rony aí. 100 jogos com a camisa da Chape. Rapaz, Mailton que é o titular, mas é o Rony que tá lá pela ponta esquerda, pela ponta direita, no campo de defesa da equipe da Chapecoense. Tenta descer o Bugrão, chega a marcação do Frazan, chuta a bola em cima do Genison, fica fácil lá pro Saulo, que deixa a bola sair pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe da Chapecoense. Sai jogando no campo de defesa para a jogada o Cleilton volta com o Frazan lá na ponta direita com ele. Ó o Rony aí, despacha, manda pra frente no corredor pela ponta direita, a bola subiu, desceu, cai no campo de ataque da equipe dos caras, domina a parada, Perotti, ele é perigoso, girou com Tomás engatou a primeira, segunda marcha, abriu na perna direita, bateu pro gol, João Lopes. Firme, seguro, faz a defesa. A primeira intervenção do arqueiro bugrino, Albert Cavalcante. O João Lopes, tão pedido pelo Claudinei Corsi, ele está aí, né? Entrou entre os titulares, quando o Kozlinski já está de férias, mas o lado direito da Chapecoense ali, eles estão fazendo o que querem. Agora chegou o Tomás, né? De fora da área, bateu mascado. Fácil defesa do João Lopes. A informação para Corujão Autopeças. Esse Tomás aí que finalizou agora, ele é da base do Flamengo e passou pela Ponte, hein? Em 2014. Diziam que ele era o novo Zico. Aí o Tomás, que hoje tá mais experiente e joga com a camisa número 30, é o capitão da equipe da Chapecoense. Você ouviu o toque, 10 minutos e meio passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando e segura aí porque vem Bugrão. Bola solta na ponta direita, Iago César voltou a jogada com o Diogo Matheus, soltou pra Richard Rios na linha de fundo, atenção, vem o cruzamento, ele fez o break, aí parou a jogada na frente do Fernando, tira a defesa da Chape, bateu, rebateu, Alvarinho tomou pra Diogo Matheus, levantou, bola perigosa, Frazan, aparece, manda pra fora, escanteio para o Guarani, Alberti. Diogo Matheus, que saudade de você, Diogo Matheus. O cruzamento pelo lado direito ali, o Guarani apertando, o Chapecoense tentando sair no contra-ataque, o cruzamento da grande área, o Frazan tirou de coxa, de meio de joelho, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito.
Quem sabe agora, viu, Lucas? Quem sabe agora na bola parada, escanteio Diogo para a Mateus. equipe do Guarani, vem para a cobrança, Diogo Matheus passou, o Iago da bola, Diogo Matheus na bola, levantou, caprichou, bola na entrada da pequena área, sobe, Frazan afasta o perigo, rebote cai com Bruno José volta tudo no campo de defesa, na seguidinha aqui do giro e tempo do placar, Felipe Marques. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Brinco de Ouro, ninguém é de ninguém. Para a notícia do Esporte Portal Araraquara News e também Futebol na Canela, Guarani 0, Chapecoense também 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Série B, Lucas. Daqui a pouquinho, às 18h30, tem Ituano e Vasco da Gama, tem Operário e Novo Horizontino, Vila Nova, Sport Recife, CRB e Bahia. Todos eles valendo alguma coisa, hein? Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Presidente Wagner Figueira, 12 minutos, primeira etapa e o jogo. É um jogo sem muita responsabilidade. Você pode notar que há muitos cuidados defensivos. Os ataques estão tentando enrolando. Ele já tentou pela esquerda, tentou pela direita, algumas vezes com o Iago. A Chapecoense, como está pela direita, então tá um bom jogo. É bom o jogo é corrido. O Guarani jogando com uma equipe alternativa, tentando sair do sufoco. A equipe da Chapecoense pressiona, mas vem Bogrão para o campo de ataque, toma parada. Leandro Vilela deixou com o Mike. Lançamento buscando o Gênison, pintou o gol do Bugre, sai do Gonçalo. Sai do gol, Saulo faz a defesa. Olha o Gênison aí, Alberti Cavalcante. Bola infiltrada, bola enfiada ali pro Gênison postar corrida com a zaga da Chapecoense. Ele até ia conquistando essa facilidade, porém, entretanto, ali chegou ali o Cleiton e acabou dividindo com ele. Ali a bola ficou na mão do goleiro Saulo. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 0. Chape também 0, a informação para o Histórico Colchões. Inversão de jogada do Alisson da esquerda para a direita, chega Mike, toca pela linha de lado, lateral, bola para a equipe da Chape, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Trabalho de bola da equipe da Chape para a jogada Tomás, o capitão da equipe dos caras, deixou a parada com o Darlan. Darlan volta o lance com o Tomás, pedalou para cima da marcação do Richard Rios, deixou de lado com o Fernando, encara a marcação do Iago e sua fitinha na cabeça. Deixa a parada com o Tomás, Tomás mais à frente com camisa número 10 que é Alisson, Alisson deixou no meio com o Marcelo Freitas, ele rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa com o goleirão Saulo. Saulo que é aquele ex-goleiro do Santos, né, o Albert? É, o Saulo, né? Jogou na Ferroviária também, né? Santos. Curiosidade, ele é daqui vizinho de Salto. É, o pessoal rapaz. costuma chamar Salto de Itu, mas o pessoal não gosta não. É Salto, Itu, é Itu. É isso aí, tá meio gordinho esse Saulo aí. E vem a equipe da Chapecoense com o Tomás. Na perna direita mandou a bomba, ela sobe, vai pela linha de fundo. Ela subiu, ela passou por cima da meta defendida pelo João Lopes. Tiro de meta a favor do Bugre, mais um chute do Tomás aí, Albertinho. É, o Tomás arriscando, a Chapecoense tentando apertar, agora sobrou muito livre, né, pro Tomás. Ele tava tão livre, né, na intermediária que falou, eu toco, eu chuto. Eu vou testar esse goleirão do Claudinei Costa, o João Lopes, ele mandou a bola por cima, foi sobre o gol. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, Chapecoense 0, a informação para Bebidas Potiguar. Trabalho de bola da equipe do Guarani fazendo aquela saída apoiada, a equipe da Chapecoense aproveita para marcar a saída de bola, consegue sair bem o Guarani, sai com o Leandro Vilela com um pouco mais de espaço, faz o lançamento buscando o Gênison, passe para ninguém, Ronei agradece o presente, deixou na parada pelo meio com o Darlan, Darlan adiantou a parada mais à frente com o Alisson, Alisson domina, sai da direita, vem pro centro, armou na esquerda, boa bola para Fernando, tem espaço, agora sim chega a marcação do Diogo Matheus, ainda Fernando, volta a parada com o Alisson, lançou no comando para Perotti, atenção, dominou, linha lateral da grande área, ponta esquerda do campo, deixa de lado a jogada com o Fernando, Fernando volta o lance, volta na intermediária com o Darlan, Darlan troca passes, roda a bola, a equipe da Chape, volta tudo no campo de defesa da Darlan, a parada, Cleiton de perna direita, vira jogada na ponta com o Ronei, lateral direita da equipe da Chape, dominou, parou, pensou, olhou, volta, jogada na metade do campo, rebobina a fita, recalcula a rota, chega no centro do gramado, a parada com o Darlan, lançamento buscando o Fernando, recebeu com espaço, bateu cruzado, ela passa, a esquerda vai fora. Olha o Fernando, rapaz, na ponta esquerda, meio sem ângulo, mandou direto pro gol. Ela passou perto, passou à frente da meta do João Lopes, que confiou, mas ela passou à esquerda da meta do goleirão da equipe do Bugre, Alberti. É, agora pelo lado esquerdo, ali o Fernando, hein?
Ele foi levando, ali perto da grande área, pelo lado da grande área, ali perto da linha de fundo, ele bateu. Ele tentou colocar a curva, pegar o goleirão João Lopes ali, né, dormindo, mas ainda bem que o goleirão estava esperto, ele só acompanhou a bola, mas que bola, ele pegou de primeira, bateu bonito, hein? Quase, a Chapecoense abre o marcador. E esse Fernando aí tá lá na Chape há 5 anos, é difícil ver um jogador, né, com tanta... Jogar tanto tempo no clube, né? Longevidade assim, dentro do clube, né? 5 anos esse Fernando aí tá na Chape. Pois é, desde 2017 aí esse camisa número meia dúzia, lateral esquerdo da equipe da Chape, que vem pro ataque, a Chapecoense tem a posse da bola, o Guarani pouco fez ainda no jogo. 16 minutos e meio, domina a parada, o camisa número 27, o Frazan armou lá na ponta direita com o Christian domina, carrega na contramão, volta a jogada com o Rony, campo defensivo, recebe a sombra do Bruno José, ele volta a jogada com o Frazan rebobina a fita, recomeça tudo com o goleiro Saulo, ex-jogador do Santos, deixa a parada de lado com o Cleilton junto ali na parada dos técnicos, ponta esquerda do gramado, adianta a parada mais à frente com o Fernando volta o lance com o Cleilton, camisa número 23, quarto zagueiro, saída de bola errada, Genison tentou tomar, aí é sobrando pro Isaac, afasta Frazan. Rapaz, se tem pressão de um lado, tem pressão na saída de bola do Guarani, também tem pressão na saída de bola da Chape, quase entregar o ouro aí, Albertinho. O Cleilton, né? Foi essa jogada apoiado, o Saulo estava fora do gol, ele foi tentar jogar a bola pra dentro da grande área, a bola pegou no Genison e a bola veio toda torta ali. Se tivesse algum jogador do Guarani esperto dentro da grande área, ia entrar com bola e tudo que estava sem goleiro. Quase, o Guarani chega, faz o primeiro gol. A informação para Bruno. E desce a ladeira Bugão, vem de novo com Diogo Matheus, 3 em cima dele, lançamento buscando Richard Rios, ela sai pela linha de lado, lateral bola, campo defensivo para a equipe da Chape, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Escapada da Chape pela esquerda, Perotti inverte a página, vira a folha buscando o Christian, dominou, tem espaço, encara a marcação no Mike, invadiu a grande área, pedalou, armou na canhota, bateu pro gol em cima do Leandro Vilela, vai fora escanteio. Olha, esse Christian é bom jogador, é ligeiro. E o Richard Rios paga geral ali em cima do Iago, Albertinho. O Christian pelo lado direito, mais uma vez, hein? Ali ele pedalou, hein? Pedalou dentro da grande área, bateu fino, bateu forte, a bola acabou explodindo na zaga do Guarani, quando o Richard Rios, o loirinho Richard Rios, pagou geral, hein? Deu aquela jantada no sistema defensivo do Guarani. Escanteio pelo lado direito. Lá vem a Chapecoense de novo na bola parada. Vem na bola parada, é o forte dos caras. Vem pra cobrança Tomás, ex-jogador do Flamengo. É o capitão da equipe dos homens. Vem levantamento, bola perigosa. Subiu o Frazan, afasta a defesa. A bola fica na ponta esquerda para a jogada Fernando. Rebobina a fita, recalcula a rota, volta. Parada com o Darlan. Darlan domina junto ao círculo central. Vira o jogo lá na ponta direita com o Rony. Rony domina, adianta a parada mais à frente com o Tomás. Tomás dominou, parou, pensou, olhou. Deixou de lado com Marcelo Freitas, atenção, Marcelo Freitas sai da direita, vem pro centro, intermediária, campo ofensivo, ele volta a jogada com o Darlan, participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pro Luciano Automóveis, tá assistindo, curtindo com a gente aqui a jornada esportiva, torcendo para o Bugre. Lembrando que na nossa live do Facebook, o internauta pode votar, Guarani empate ou Chapecoense, daqui a pouquinho a gente vai dar uma parcial. Parcial aí da nossa enquete, participe, seja o nosso comentarista interativo, quem que vai vencer hoje? Guarani, a Chapecoense vai dar empate, deixa a sua opinião lá no nosso Facebook e participe também na jornada no YouTube, curta, compartilhe, comente, deixe o seu comentário aqui também no YouTube. Dessa ladeira sai jogando a equipe da Chape com o Rony deixa de lado com o Darlan, adianta a parada com o Marcelo Freitas, volta o lance com o Frazan deu primeira com o Cleilton, camisa número 23, deixa de lado a jogada com o Fernando, tenta o passe de primeira buscando o Marcelo Freitas, chegou o Alvarinho, aí o Alvarinho também se enrolou com a posse da bola. Saiu com bola e tudo, lateral para a equipe dos homens. Balança o esqueleto, Fernando volta a jogada com o Frazan. Presidente, se tinha pegado o microfone anteriormente, pode completar. Não, o detalhe é o seguinte, que estamos aí com uma enquete no ar, né? O Guarani tem que vencer para conseguir os seus objetivos. Mas tem um também que é a rivalidade local, ficar à frente da Ponte. Se ele empatar o jogo, ele fica atrás da Ponte. E segura porque vem Bruno José, na perna direita, bateu pro gol, ela explode em cima do Cleilton, vai fora. Bate a bola em cima do Cleilton, pelo menos foi a impressão que eu tive.
mas parece que bateu foi no Isaac, ou não, o Albert Cavalcante, não, é escanteio. Não, foi escanteio, né? Jogada rápida do Guarani, né? Saiu no contra-ataque como o Guarani tem que jogar. Iago, a bola vai passando no pé do Isaac, ali pelo lado esquerdo, o Bruno José. Ele parou, dominou, ajeitou com a perna direita dele, mandou, bateu firme, bateu forte. Ali o camisa número 23, Cleilton novamente mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Guarani pelo lado esquerdo, Diogo Matheus na bola. Quem sabe agora, Lucas? Quem sabe agora, vem comigo, Nação Bugrina, faz figa, faz força positiva. Quem sabe agora o primeiro gol do Guarani. 21 minutos do primeiro tempo, jogo complicado. Vem pra cobrança, Iago levantou na perna esquerda, bola perigosa, afasta Frazan. A rebote cai ali pela meia esquerda, domina a parada, Mike fatiou na ponta direita, buscando o Gênio, essa bola passa por ele. Passa por ele. E aí é o seguinte, né? Elogiaram tanto o Mike, falaram que o Mike era tão bom jogador, né? O próprio Mozart Santos elogiou tanto e ele me faz uma beleza dessa. E vem os caras, bola no meio com o Alisson, tentou passe buscando o Leandro Vilela, afasta a defesa. A bola sobe e cai, sai pela linha de lado. Latra a bola para a equipe da Chape, campo ofensivo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Lateral a bola para a equipe dos caras, lança a jogada no corredor ali, o Fernando, a bola bateu, rebateu, o último toque foi do Bruno José, sai pela linha de lado. Lateral a bola para a equipe da Chapecoense, campo ofensivo. Fala, Albert. Quando mostrou também, né, as imagens, né, ali ele, né, o verdadeiro careca, né, o carecone nas tribunas. Ah, esse aí jogava, hein? Esse aí jogou. Esse jogava. Presidente, o careca, esse careca pro careca do passado tem diferença? Nicolas Careca pra careca, hein, presidente? Até não dá, né? Tem a mínima. Tirando o Nicolas do nome, uma diferença absurda. Um abismo entre os dois. Vem a equipe da Chapecoense, vinha pro campo de ataque, toca de lado, Ivan Varinho, tira, Diogo Matheus. Rebote cai, vai sair pela linha de lado, não? Pois não, Claudinei Corsi. E agradecendo a grande audiência que a gente tá tendo também no Radiosnet, viu? Rapaziada ligada com a gente através do Radiosnet, Tudo Rádio, Seixas Rádio, curtindo a sua transmissão, Lucas. Ah, fico muito feliz, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão nos nossos canais digitais também pelo rádio. Rapaz, disseram que o rádio ia morrer, mas o que a gente viu esse ano foi justamente o contrário. E você sabe quem tá te ouvindo também? Quem tá me ouvindo, Claudinei Corsi? O nosso amigo Taturana, Antônio Wilson. Grande Antônio Wilson. Toninho. Grande Toninho, um abraço. De você. Rapaz, grande Antônio Wilson curtindo a nossa transmissão. Tá feliz da vida, Antônio. Tá feliz da vida, né? Tá feliz da vida. Torce pro Palmeiras. Que beleza. Esse aí tá com um sorriso de orelha a orelha. Vou contar a história pra você que a última partida que nós fizemos aqui, o Claudinei Costa lembra? Foi o final da Libertadores. Foi o Mundial, né? Foi o Mundial. Palmeiras e Tigres? E o Palmeiras acabou sendo perdendo, eliminado, e eu comecei a rir aqui, ele quis te bater. Quis bater, mas... Não bateu, né? Não bateu. E vem Guarani, corricha de Rios, apostou, corrida, armou na perna direita, driblou Marcelo Freitas, um pra lá, dois pra cá, lindo lance, bateu, posse, essa bola vai fora! Que jogada do Richard Rios, rapaz. Bateu a mão no peito e disse, é comigo o negócio. Armou na perna direita, deixou Marcelo Freitas falando sozinho. Olha o colombiano aí, Albert Cavalcante. Diferenciado, hein? Ali em cima dele, na intermediária, estava o Marcelo Freitas. Impressionante. Richard Rios chamou ele pra bailar. Cortou com a perna direita, cortou com a perna esquerda, bateu fino, bateu forte. A bola passou ali, hein? Triscando o ângulo esquerdo do goleirão Saulo, que até ajoelhou. Que se vai pro gol, era o gol do Bugrão. A informação para a pizzaria do Dadá. Presidente, olha o Richard Rios botando as cartas na mesa. 23 minutos, a jogada principal do Guarani, né? E chance clara de gol. E a falta do Diogo Matheus. O Richard fez o rabisco, né? Como gosta de chamar o Albert Cavalcante. Fez o rabisco, clareou, ele bateu, fez o que tinha que fazer. A bola passou perto do ângulo para fora. 24 minutos e meio deste primeiro tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. É a última rodada para a notícia de esporte, futebol na canela também, portal Araraquara News. Lá no Brinco de Ouro da Princesa tá sim, 0 para o Guarani, 0 para a Chapecoense. Placar ao vivo, futebol interior, me conta aí o Claudinei Corsi. 18h30, Série B, cobertura aqui dos canais de futebol interior, tem Ituano e Vasco da Gama, tem também CRB e Bahia, Cruzeiro e CSA, Operário e Novo Horizontino, Vila Nova e Sport Recife.
Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. Aqui nos Canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. 25 minutos e meio, primeira etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Desce a ladeira, sai jogando a equipe do Guarani. A bola bate, rebate, fica para a equipe da Chapecoense no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa, 26 minutos deste primeiro tempo. Trabalha a jogada Ronaldo Alves. Ele adianta a jogada na intermediária, campo defensivo com Leandro Vilela. Ele tem espaço, engata a primeira, segunda, terceira, mas chegou o perote de ladrão. Ainda Leandro Vilela ganhou a parada, abriu na ponta esquerda para Isaac Mandrake. Soltou no corredor, boa bola para Mike. Encara a marcação do Ronei. Soltou no fundo para Iago. Devolveu com o Mike, pintou gol do Bugre. O Mike apostou, corrida, botou na frente e saiu com bola e tudo. Boa jogada do Guarani lá pela ponta esquerda na tabela do Iago com o Mike, Albert Cavalcante. Iago e Mike e Iago, hein? Que jogada pelo lado esquerdo ali o Iago. Achou o Mike dentro da grande área. Ali ele chegou pertinho do goleiro, ali dentro da pequena área. Faltou um tantinho assim de pé. Que se ele toca pra trás, tinha 3 jogadores do Guarani com o gol aberto. Que chance o Guarani perdeu. Quase o Guarani abre o marcador. A informação para a Betchamps. Faltou mais 10 centímetros de perna ali pro Mike, que apostou corrida, mas adiantou demais, presidente. O Gênison tá jogando, né? Tá. Pelo menos tá na minha papeleta aqui. Porque o Guarani joga bem pela beirada do campo, né? Pela esquerda e pela direita também. E nada centralizado aí. O Gênison tá sumido no jogo. Rapaz, tal do Gênison pouco fez até agora. Entra a cavalaria, né? Segundo tempo. Rapaz, tem que entrar. Ó o Ronei, bota na frente, encara a marcação. Leandro Vilela fecha a porta pra ele, sai tranquilo, sai com elegância pra cartear o jogo. Lá na ponta esquerda, acionou Isaac, o Mandrake, tá platinado o Isaac também. Bota na frente, encara a marcação do Christian, aí ficou difícil pra ele, carregou na contramão, volta a jogada com o Leandro Vilela, o outro platinado no Bugre. Dominou, parou, pensou, olhou, deixou de lado a parada com o Mike. Mike deixa no corredor, boa bola pra Iago. Iago tá com uma fitinha na cabeça pra não ficar atrás aí no arrojado penteado da galera hoje. Ele volta a jogada na quarta zaga com o Ronaldo Alves, ele abre na ponta direita com o Diogo Matheus, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Richard Rios, de calcanhar para Bruno José, na corrida, no pé de ferro, melhor pro Bruno José, na sequência o Fernando vai lá, protege, vai pro chão, tá valendo tudo isso aí. Aí Bruno José entrelaça as pernas com camisa meia dúzia da Chape, tem todo o carrinho, ficou falando sozinho, ficou no chão e a Chape sai tranquila, sai bem o time da Chapecoense, sai com o Marcelo Freitas, tá pressionado, deixa de lado a jogada com o Fernando, aí dominou, prendeu demais, saiu com bola e tudo, lateral bola, mas é ousado e alegre o tal do Fernando, camisa meia dúzia da Chape, Albert. Não tem medo, né? Fazendo a famosa firula em cima do Bruno José ali pelo lado direito do campo de ataque do Guarani. Ali acabou perdendo a jogada, lá vem o Bugrão. Vem o Bugrão com o Diogo Matheus, deixou com o Isaac, o Mandrake, no meio de 2, ficou difícil, afasta a defesa, tira do jeito que tá Cleilton. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Maria Aparecida Dami, vamos Bugrão, força, muito obrigado, viu Maria? Ela que geralmente tá lá no Facebook, né? E hoje ela tá aqui no YouTube, viu, Claudinei Corsi? Desce a ladeira, vem Guarani pro campo de ataque com o Diogo Matheus adiantou com o Bruno José, deixa a bola passar, passa a bola por ele, o Fernando vai lá, só faz a cobertura, Wagner, olha o Fernando, dormiu no ponto, o Bruno José tomou dele, o árbitro vai dar falta. O árbitro dá falta no Bruno José em cima do Fernando. O tal do Léo Simão Holanda salvou a pele do Fernando agora, hein, Albert? Salvou, porque o Fernando, ele é ousadia e alegria, como diria o Lucas de Souza. Só que ele não sabe a hora certa de ser ousadia e alegria. Mais uma vez, ele acabou ali pisando da bola, o Bruno José deu bote. A sorte que foi o vamos ver se foi o bandeirinha, se foi o árbitro. Não foi nada. Não foi nada, ele pegou, ele já foi caindo, nada. E o Bruno José só encostou nele. Ele pegou daquela piscinada. A sorte, hein? Porque o Bruno José ia entrar com bola e tudo. E aí, presidente? Deu aquela piscinada o Fernando, pra começar, o trio de arbitragem é novato, né? Você jamais ouviu falar em Léo Simão Holanda. Muito embora ele tenha apitado um jogo do Guarani. O ano passado, Guarani 3, Londrina 0.
E os outros 2 assistentes arbitraram em Série D, em campeonatos regionais, então realmente... Ou seja, arbitragem reserva também hoje, né? Bem a nível do jogo, né? Agora, discordando de vocês, eu acho que o Bruno José fez um empurrão. Certo que o cara valorizou um pouco, né? Mas o empurrão do Bruno José houve. O fato é que o Fernando, ele valorizou muito na queda, né? Porque o Bruno José, ele encosta, mas não era pra tanto também. O Bandeira deu a falta? Deu. Deu? Deu a falta. Então tá bom. 30 minutos, 30 passados deste primeiro tempo. Pois não, Albertinho. Mas ali eu discordo de você, do presidente, porque na hora que ele tropeçou na bola, ele foi caindo sozinho. Ali o Bruno José... ele já tava caindo, ele né, já tava caindo. Aí o Bruno José... Albert, pois não. Você está discordando do Wagner Ferreira? Hoje eu tô. É a última rodada, ele não vai hoje me tá punir. liberado. Hoje ele não vai me punir hoje. Tá certo. 31 minutos cravados. Dominou de novo aí. Depois, no final da transmissão, pra quem tá assistindo depois, se caso se concretizar... Acompanha os stories do futebol interior, galera. Eu vou concretizar o resultado, vou mostrar o que tem dentro da caixinha. Exatamente. E sai jogando o Bugrão no campo de defesa, falta em cima do Richard Rios. Falta do Tomás em cima do Richard Rios, 31 minutos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando e a bola vai rolando. É o Campeonato Brasileiro Série B na última rodada em 2022. Para o portal Araraquara News, notícias do esporte, também futebol na canela, te contei não, Guarani 0, Chapecoense também 0, ninguém é de ninguém no brinco de ouro, Claudinei Cosse. Tá certo, Lucas, 18h30, CRB e Bahia, Cruzeiro e CSA, Ituano e Vasco da Gama, cobertura aqui dos canais de futebol interior, tem também Operário e Novo Horizontino, Vila Nova e Sport Recife. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. 32 cravados, primeira etapa, Wagner Ferreira e o jogo. É um jogo aberto, sem muito compromisso, como eu já disse aqui. O Guarani me parece que agora um pouquinho melhor, um pouquinho mais posse de bola, jogando bem aberto e procurando alguém na área, mas esse alguém na área não está existindo, que é o Gênison. Enquanto que a Chapecoense é um time mais maduro. Eu acho que sabe o que quer. Quando tem a posse de bola, sabe as alternativas. E vem lá pela ponta direita, Christian, puxado pelo Richard Rios, falta. Falta lá pela ponta direita, falta do Richard Rios em cima do camisa 7, que faz um salseiro danado lá pelo lado esquerdo da defesa do Bugre, Alberti. O Richard Rios, quando sair do primeiro tempo, ele vai chegar ali no pé da orelha do Moza, ele vai falar assim, gente, coloca a cavalaria pra jogar, porque vou falar, quando caiu ali tudo do Vardy. Olha lá. Olha o prejuízo. Despencou. Olha o prejuízo, rapaz. Olha rapaz. só, cara. Que Meu coisa. Deus, que mostra, coisa, rapaz. Olha só. Aí mostra aquele silver tape amarrado em cima da tomada. Que beleza, Sabe, hein? em casa, quando eu fazer aquele famoso Nossa. miau, caiu tudo. Meu Deus, mas que bagunça, Olha só. rapaz. Será que alguém encostou ali? Algum estagiário passou ali e derrubou o VAR. Derrubaram o VAR. E aqui lá, falta pros homens. Falta pros homens, vem pra cobrança ele. Tomás levantou, bola perigosa, a bola passou, afasta a defesa. Tira a defesa, vai pela linha de fundo, escanteio pros homens lá pela direita, Alberti. Escanteio mais uma vez, né? Bola perigosa, né? O camisa número 7 ali, que vocês estão falando, o Christian faz o forfé. Lembrando que o Guarani contratou, né? O Lima e o Derek, eles não estão, eles estavam relacionados para a partida. Como a negociação entre o Guarani e a Chapecoense, eles estão fora. E escanteio pros homens. Vem os homens de novo, vem pra cobrança Tomás, ele é perigoso, levantou no capricho, bola no segundo pau, sai do gol, João Lopes. Sai do gol, João Lopes da Portuguesa do Rio, e na sequência houve um choque ali com o Perotti, e aí ele vai, ele vai pro chão, bota a mão na cara. Sensacional, já pegou o esquema do Cosmin. Já tá igualzinho. Só que ele pegou também o esquema do Rafael Martins, hein, Cosse? Encostou, caiu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Olha o Richard Rios aí, deu um chapéu em cima da marcação do Darlan, aí se emocionou. Perde a bola pro Marcelo Freitas, que devolve o presente pra Iago. Iago agradece e deixou com o Diogo Matheus, voltou com o Richard Rios, tentou passe no meio, passe errado. Passe errado, o Darlan tira, puxa a jogada com o Perotti pra Tomás, vai pro chão, falta nele. Falta do Leandro Vilela, Lucas, jogo parado, pois não, Claudinei Cosse? Não, e o que mais eu fico pensando, né, que jogador hoje, ele vai pro campo, o cara tem que saber que tem trocentas câmeras no campo, né? Ele não precisa passar esse ridículo que passou agora o João Lopes, né? Quer dizer, o cara sabe que tem inúmeras câmeras, todo lado tá pegando,
precisa passar esse ridículo. Você precisa ter um pouquinho mais de cabeça, né? Pois é, rapaz. O Mesquita já não tá mais aqui, nem o É, Martins. nem o né? Martins. Ficou a escola, né? Ficou a escola. E vem os caras. Ó o Roney, armou na perna esquerda, tentou o toque de lado. Iago fecha a porta pra ele, puxa o contragolpe pro Bugrão. Olha a alegria nas pernas. Abriu na ponta esquerda pra Bruno José, engata a primeira, segunda marcha, encara a marcação do Roney. Bruno José, bico da grande área, dominou, parou, ficou sem espaço, ficou sem opção. Soltou pra Iago, é agora, armou na perna direita, bateu em cima da marcação, vai fora escanteio. Vai Tomara. pela linha de fundo. Será que é hoje, Albert Cavalcante? Será que é hoje que eu vou narrar o do Iago, Albert? Tomara que foi escanteio mesmo, porque eu não sei não, hein? Porque tanta marcação, ele tá marcando escanteio. Por isso que eles estão reclamando que o Iago, né, ele recebeu, né? Tá marcando falta lá atrás, na mão do Iago. Exatamente, no início da jogada, estavam pedindo um toque de mão. Exatamente, o Iago pegou ali a bola, né? Ele fez a interceptação, puxou o contra-ataque, Bruno José pelo lado E esquerdo. pelo jeito não tem vara aí por enquanto. Exatamente. Chama o Felipe Marques que ele arruma esse Felipe Marques, Claudinei Corsi, manja nesses Paranauê aí. Escanteio, fora, vem hein? pra cobrança de escanteio o Bugrão. Atenção, nação bugrina, tá armado o pagode na cozinha da Chape. Diogo Matheus levantou o primeiro pau, sobe a defesa, tira. Olha onde tava o Perotti ajudando a defesa. Rebote cai na Meiuca, Ivan Varinho, toca de cabeça, Richard usa para o remote. Tenta o passe, foi travado pelo Marcelo Freitas. Perotti para o remote, deixa a jogada com o Darlan, Darlan volta, jogada no campo de defesa com o Fernando, despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce, Ivan Varinho, quase passou por ele. Sobra o rebote com Bruno José na metade do campo. Engata a primeira e segunda marcha. No X1 em cima do Marcelo Freitas, se livrou dele. Na sequência, falta do Roney. Cadê o amarelo? Falta do Roney, uma butinada em cima do camisa 17 do Bugre aí, Alberti. Ah, bom, camisa. Então, me assustei, pensei que ele não ia dar cartão. Cartão amarelo pro Roney, né? Ali ele pegou ali o nosso Calvo José, hein? Pelo lado esquerdo ele fez ali, ele foi esmirilhando a zaga da Chapecoense, ele deu um corte, mas ali pegou no meio, hein? Pelos poderes de Grayskull. Acertou as pernas do Bruno José, que fica rolando no chão. Você tá, que pancada criminoso forte. hoje, hein, Alberti? Na última rodada. Poxa vida. Mas que pancada, mas se pega na gente, a gente não levanta não. É que eles são uma preparados. Falta muito dura. Foi e o Roney ficou sentindo. Imagina a só. pancada foi tão pesada que até ele ficou... Exatamente. Até ele ficou sentindo Pegou aí. o nosso Calvo José. Falta em cima do Calvo José, como diz Albert Cavalcante, falta perigosa. É uma falta lateral, vai pintar chuveirinho na área. Tá armado mais uma vez a feijoada na cozinha da Chape. Somente um homem na barreira. O árbitro espera ali, ouve alguma coisa, espera alguma orientação. O VAR tá arrumando ainda, viu? Não sei não, deve estar avisando. Ó, não tem VAR, agora é com você, amigo. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus te ajude. Falta pra equipe do Bugrão, vem pra cobrança, Diogo Matheus, atenção, nação bugrina. Vem pra cobrança na perna direita, caprichou, fatiou, bola alta, subiu, desceu lá na ponta direita, toca de cabeça do Ronaldo Alves. Apara o lance, sai tranquilo o Perotti. Perotti deixa de lado a parada com o Christian. Chega a marcação do Iago, toca pela linha de lado, o último toque foi do jogador bugrino, lateral bola para a equipe da Chapecoense, campo de defesa, Wagner Ferreira. Detalhe com o negócio do VAR aí, né? Não tem a consulta do árbitro ao monitor. O VAR lá em cima deve estar funcionando a comunicação com o árbitro, né? Pois Ô, Lucas, pois não. E o duro mesmo de fazer jogo da Chapecoense é esse patrocínio que ela tem aí. Vou dar uma fome, cara. Ah, é, patrocínio. Você sabe que a Aurora é lá de Chapecó, né? Então, cara, mas você fica lembrando das coisas. Linguicinha, né? Mas costelinha. Mas quem traz o caixa 2 pra dentro do estúdio não é a gente, tá falando de fome. Ih, rapaz, ao vivo. É ao vivo. Ao Ele vivo. trouxe o caixa 2. E o Roney tá caído, hein? Parece que a pancada que ele deu em cima do Bruno Ele José. se machucou. Exatamente. Então, mas teremos hoje, né? Dadá já me ligou aqui, disse que tá aguardando a gente, né? para aquela pizza esperta. A felicidade do Albert. Né? O Felipe, eu, você, o Edu, né? Dudu Toletino, né? É. Wagner Ferreira, time de peso, hein? Nossa. Poxa. Vamos ver se vocês vão aguentar até as 9 da noite. Não, aqui, né? vamos ver a final da Série B daqui a pouquinho. Ituano e Vasco. E é o seguinte... Vagnão, não sei não, porque a dona Salete é marcação cerrada, hein? Eu já liguei em casa avisando. Ah, não, já deixei a vaidade em pessoa avisada também. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ô, Felipão, daqui a pouquinho você bota de novo a imagem aí, porque a Maiara mandou uma nova foto dela no meio da galera. E assim, o Albert sabe melhor dizer se ela tá no tobogã. Vamos ver se o Albert adivinha em qual setor aí do Brinco de Ouro a Maiara Pingueiro, pedagoga lá da Casa da Criança, tá. Aí, ó, no detalhe, ó. Onde é que ela tá?
Na Vitalícia, será? Nas Vitalícia? É nas Vitalícia ali, presidente? Não? Na arquibancada, tá na arquibancada. É o número da arquibancada de Cimentão lá. Atrás, Cimentão na parte de trás do gol. Isso. Tá certo. Do gol. Atrás do gol, atrás do gol. Deu uma polêmica esse setor aí ultimamente que não conta, não vale a pena falar. 40 minutos e meio desse primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando e a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Te contei não, lá pro portal Araraquara News, Notícias Esporte e também futebol na canela do Thiago Lopes de Faria. 0 para o Guarani, 0 também para a Chape, Claudinei Corsi. Tá certo, Lucas de Souza, lembrando que 18h30 tem a rodada decisiva dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Nós estaremos acompanhando aqui Ituano e Vasco da Gama, mas ainda tem Operário e Novo Horizontino, Vila Nova Esporte Recife, Cruzeiro e CSA e CRB e Bahia. A coisa vai pegar fogo, hein? Lucas de Souza. Vai pegar fogo a Série B, a última rodada, o último capítulo dessa história e tem sorteio na jornada de Ituano e Vasco, sorteio de uma camisa do Vasco da Gama, patrocínio da Bazar do Boleiro. Mais informações no nosso intervalo inteligente FI. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, vem com Ronaldo Alves deixa de lado da parada com o Mike, lançamento no comando de ataque, sobe a defesa, tira do jeito que dá Cleilton, a bola sobe e desce na intermediária, campo ofensivo do Bugre, briga por ela o Darlan, brigou também Richard Rios, melhor pro Darlan, dominou, tirou, apostou corrida, soltou pela meia com Perotti, vai pro chão, falta marcada, o jogo parado, derrubaram o jogador da equipe da Chape, Alberti. O Vilela, né? O Vilela acabou acertando o jogador da Chapecoense, o Perotti. Pra mim não foi falta, o Vilela vem jogando bem, mas agora o Richard Rios, que ele deu um chapéu, um lençol em cima do Darlan. O Richard Rios é um bom jogador, habilidoso. O Guarani acertou. Com o Pastana ali, com o Moser, acertou, hein? O Richard Rios é outro achado dessa nova diretoria. E vem a equipe da Chapecoense com Marcelo Freitas, deixou com o Tomás vai pro chão, a bola sai, mas o árbitro dá falta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Wagner Ferreira, 43 quase da primeira etapa, o jogo fica morno, né? O Guarani acabou se acertando, né? Depois da metade do primeiro tempo, depois de algum assédio, né, do time da Chapecoense, principalmente pela direita com o Christian lá, fazendo lá um carnaval todo, uma fumaça por aquele setor. O Guarani se acertou, mas embora finalizações poucas, né? Teve uma cobrança de falta do Diogo e uma finalização do Richard, só isso. E vem Chape com o Christian lá pela ponta direita, tenta o cruzamento, ela bate na marcação, rebote cai com Bruno José e se livrou do primeiro, do segundo, marcado por 4, aí puxaram o homem. Puxaram o nosso Calvo José, ele ficou no chão, falta marcada, Alberti. Falta marcar, você gostou, né? Os seus bordões, não, mas seus apelidos para jogadores são os melhores, mas Alberti. Não é, mas só que eu não tinha reparado que ele estava calvo, igual o mesmo, o jogador do Corinthians, o nome dele mesmo? O Roger Guedes, então que a turma brinca. O Calvo Guedes. O Calvo Guedes, né? Acabei de olhar ali, sendo que o Bruno José cresceu muito nessa segunda etapa, né? Segunda temporada do Guarani, né? Na Série B. Segundo turno, né? Segundo turno, né? E ali 3 jogadores em cima dele conseguiu desvencilhar o jogador, recebeu a falta do Guarani no campo. E vem com o Gênison na ponta direita, dominou, fez o break, soltou pra Iago, quase caiu. Ainda Iago soltou pra Diogo Matheus, devolveu pra Iago. Com a fitinha na cabeça, deixa de lado com o Diogo Matheus. Troca passes, roda da bola, o Bugre. Tabelinha do Diogo Matheus com o Iago. Vem cruzamento, bola perigosa, tira do jeito que dá Cleilton. Bota a cabeça na bola no Frazan, tirou pro jornalista, estava apontado, pressão do Bugre nesse final do primeiro tempo, Alberti. O mapa da mira do Guarani pelo lado direito. Já que a Chapecoense joga pelo lado direito do campo de defesa do Guarani, joga no lado direito do campo de ataque, Guarani. Mais uma vez uma jogada, né, incisiva, escanteio para o Guarani, o Iago na bola. Iago na bola na perna esquerda, ou o Diogo Matheus na perna direita. O Diogo Matheus vem o lateral do Bugre, levantou, caprichou, bola no segundo pau, sobe Frazan, tira, rebote e cai pela ponta esquerda. Bruno José vai apostar a corrida contra o Christian, consegue evitar a saída, carrega na contramão, volta o lance, volta a jogada com Mike domina, junto ao círculo central do gramado, no carocinho do abacate ele trabalha, volta a jogada com o Ival Varinho, na zaga central, deixa de lado a parada com o Diogo Matheus, deixou pela meia com o Leandro Vilela, tem espaço, Vilela tenta o passe na ponta direita, passe forte demais, o Vilela foi pro chão, mas o árbitro não deu nada. E o Richard Rios reclamando de novo, Alberti. O Richard Rios cobrando, hein? Chamando o Richard Rios tá chamando na chincha o Richard Rios, hein? Todo mundo ali, principalmente o Vilela. O Vilela que já foi considerado para alguns como um dos melhores volantes do Guarani nessa Série B. Mas ali ele vai mostrando que além do cabelo, ele tá jogando bem. Ou não? Tá maravilhoso. Fazendo a função dele. Eu tô errado, Wagner Ferreira? Mais 2 minutos. Tá bem o Leandro Vilela hoje, né?
Hoje, né? Naquela marcação de sempre, né? Dali pra fazer um passe de 2, 3 metros, não é com ele, não. E vem os caras, vem pela meiga, Marcelo Freitas, na verdade é o Alisson, sai da direita, vem pro centro, abriu na ponta, canhota com o Tomás, o capitão da equipe da Chape, Tomás, pra cima da marcação do Iago, volta o lance com Darlan, Darlan domina 2 toques na bola, acha Marcelo Freitas, esse sim, camisa número 8, domina, para, pensa, pisa, olha, Frila Penteiga, se livrou da marcação do Isaac, armou na ponta esquerda pra Tomás, troca passes, roda a bola, equipe da Chape, aí Alisson, devolveu pra Tomás, olha pra dentro da grande área, busca alguém no comando de ataque, se movimenta pouco, ataque da Chape, agora sim achou espaço o Tomás com o Fernando, cruzamento, bola errada do Fernando, tiro de meta pra equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Mais uma voltinha no relógio, vamos até 47 minutos, 46 cravados neste primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 para a equipe da Chape. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Último lance deste primeiro tempo, vem Guarani, vem com Isaac, o Mandrake, a bola bate na marcação, sai pela linha lateral, tem pressa Isaac, lançou para Genison, tentou ajeitar para o Bruno José, aparece a marcação, tira Ronei, rebote cai com Marcelo Freitas, bico da grande área pro lado direito, o campo defensivo, deixa a parada com o Christian voltou com o Ronei mais à frente com o Tomás voltou com o Ronei, pressiona a saída de bola a equipe do Guarani, sai curtinho, sai perigosamente a equipe da Chape, Isaac, tentou tomar essa bola lá no campo de defesa, Darlan deixou de lado com o Christian na habilidade, tentou se livrar da marcação do Mike tomou, foi pro chão, o árbitro manda seguir, ficou entrelaçado ali no meio da defesa da equipe da Chape, tá valendo tudo isso aí, a bola bateu, o Richard Rios perde a bola, Marcelo Freitas tenta puxar contra-golpe, é o último lance desse primeiro tempo, Marcelo Freitas vai pro chão, sofre falta, jogo parado, Claudinei Corsi. E o Wagner falou aí de salto, né? Temos audiência também em Salto. Que beleza, hein? Mas é em Salto no Uruguai. Ô, louco, Salto no Uruguai. No momento que o árbitro Léo Simão Holanda trila o apito, termina a primeira etapa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe da Chapecoense. Vem aí o intervalo inteligente FI com ele, Felipe Marques. 4 da tarde, mais 49 minutos, 4h49, intervalo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Chapecoense também 0, destaque de Albert Cavalcante. O Guarani com esse resultado não vai conquistando o tão sonhada vaga para a Copa do Brasil. Se caso, vamos ouvir o Genison primeiro? Vamos. Tá faltando caprichar um pouquinho mais ali no terço final, a gente escapou ali nos contra-ataques, também a gente está tentando fazer uma boa saída ali, só que eles estão dificultando um pouco, né? O treinador deles com certeza estudou bem a nossa equipe aí, mas nós vamos descansar um pouquinho no intervalo. O professor, tenho certeza que ele viu aí, teve essa percepção e ele vai passar bem pra gente aí, pra gente voltar e abrir o placar e sair daqui com a vitória. Se ele tiver percepção, você não volta pro segundo tempo. Mas voltando, né, o assunto, ali o Guarani está na 12ª posição, o Guarani está a 3 posições atrás do Criciúma. Então o Guarani precisa vencer para não depender de São Paulo, do Tricas e depender do Fortaleza, Claudinei Corsi. Legal, eu acabo de receber um telefonema aqui da Poti, lá de Potirendaba, dizendo que o narrador tirou o copinho ali do display da Poti. Esse copinho vai ser reposto, fica tranquilo. Mas ele vou repor esse copinho. O telefonema foi da diretoria, hein? Não. Aqui pedimos perdão à diretoria da Poti, mas vamos botar outra Levite aqui, pode deixar. Ô Ney, mas corta alguma coisa no cachê? Tem alguma coisa pro cachê pra ratear pra gente novo? Vocês gostam de cortar meu cachê, hein? Não, isso não tem, mas é muito pior que isso, né? É suspensão? Meu Deus. Aí nós vamos ter que levar isso depois para estudos, né? Para estudos. Wagner Ferreira, o seu destaque, Guarani 0, Chapecoense 0. Gostou do jogo do primeiro tempo, Wagner? Olha, razoável. Os times descompromissados na tabela, né? Então um jogo bem livre, não há aquela marcação rígida. E os times atacando realmente, a Chapecoense começou melhor, o Guarani equilibrou, tirou uma chance numa cobrança de falta com o Diogo, depois o Richard, naquele rabisco que ele fez, ficou de frente pro gol, finalizou, não fez. Agora, alguns jogadores decepcionaram, né? Por exemplo, o Mike, lateral esquerdo, e o Genison, o centroavante. Eu, se fosse o Mozart, voltaria para o segundo tempo com o Jamerson e com o Yuri. Ô Wagner, só pra gente ir pro intervalo aqui, o Luciano Automóveis, deixa eu mandar um abraço pro João Carlos Carvalho também, lá em Bragança Paulista,
da Rádio João, hein? Voltando ano que vem com tudo no futebol. E o Luciano Automóveis diz aqui, a verdade é que existe um Guarani com Giovani e outro sem ele. Hoje estamos vendo o outro lado da moeda, Wagner. Não tem quem carregue a bola, né? E o Giovani, a bola gruda no pé dele, ele vai fazendo um rabisco e... E o Isaac cai muito pelo lado também, né? Ele não fica tão preso no centro, né? O Isaac fica muito lá na ponta esquerda, lá pra tentar a tabela com... Então, não há como dizer que o Isaac é substituto do Giovani. Os dois têm que jogar juntos. O Giovani fazendo o papel dele e o Isaac um quarto homem pelo lado esquerdo. Legal, 4 da tarde, mais 53 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 56 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Albert Cavalcante, encerramos a nossa enquete. Guarani empate ao Chapecoense. Informe aí como é que ficou a enquete, o Albert. Os nossos internautas assim escolheram, hein? Guarani, vitória, 75%, 6% para empate e a Chapecoense 19%. Então os torcedores... Legal. E também na BetChamps eu estava vendo lá, o Guarani era o favorito, né? Pagando 1,70 e a Chape pagando 5,70. É a zebra
desse jogo. Wagner Ferreira, o Albert, passa para mim aí, passa pra gente o banco do Guarani. Os bancários do técnico Mozart Santos, caso ele queira mexer no segundo tempo, né? O Arthur Gazi, Lucas Cardoso, João Vitor, o Índio, Matheus Ludic, Jamerson, Madison, Eduardo Persson, Marcinho, Edson, Rafael e Yuri. E aí, Wagner Ferreira, você acredita que ele já vai voltar com algumas novidades para o segundo tempo, Wagner? Eu acredito pelo menos uma, né? Acho que ele vem com o Yuri para o segundo tempo. Se quer fazer gol, não vai fazer com o Gênison, né? Vamos entrar com o Yuri. Porque as jogadas pelas beiradas do Guarani estão saindo, tanto pela direita como pela esquerda. O Iago não está tão mal hoje. O Bruno José, sim, está jogando muito recuado. Parece que é um auxiliar, né? Um secretário do Mike ali por aquele setor. E pelo lado direito lá, houve uma inversão. Secretário do Mike é bom, hein? Eles não mantêm posição. Você reparou, né? Uma hora o Bruno está pela direita, outra pela esquerda. Mas o Iago tem que jogar pela direita mesmo. Eu não sei que toda hora ele está caindo lá por aquele setor. Lá em bola, que o Bruno José, lá pelo lado esquerdo, também não rende nada, né? Então, como ambos são destros, um vai ter que correr mais pro fundo, naturalmente, e outro, como joga do lado contrário à sua perna, teria que cortar mais pro meio, né? Eu espero. Pensei que ia ter que cortar a perna. Eu espero que realmente o Guarani tenha maior força com o seu artilheiro, né? O Yuri. O Iago, eu acho que o que está atrapalhando, eu penso assim, pelo menos, Wagner, hoje ele é aquela fitinha no cabelo, na cabeça. Ele não entrou no acordo com aquele cabelo o campeonato todo, né? Ele cortou, fez trança. E agora ele pôs a fitinha pra segurar cheio de graça, mas depois que ele fez a mudança capilar dele, né, ele deu uma assistência já. O Felipe Marques passou o ano inteirinho com o mesmo cabelo. É verdade, o nosso samurai. O samurai, né? O ano inteirinho. Tem dia que ele faz chapinha, tem dia que não faz, mas... Hoje ele tá de rabo de cavalo. Exatamente. Tá de samurai. De horsetail. Agora só como... horsetail. Hoje nós vamos mostrar o Felipe Marques aqui na câmera. Sim, vocês vão conhecer Felipe Marques. Passaram o ano inteiro. Exatamente. Não, o pessoal já conhece pela caricatura, na chamada. Sim, mas aqui na câmera, né? Aqui ao vivo, ele falando no microfone, dando boa noite, essas coisas ele não conhece. Se apresentar, né? Acho muito válido. Fala, Wagner Ferreira, pois caras não deixam você falar. O destaque no time do Guarani fica por conta do Richard, né? Que me parece que é o cara que está mais incorporando a necessidade do resultado hoje. Ele joga na defesa, joga no ataque, rabiscou, chutou para gol, quase faz o gol, a bola passou perto do ângulo. E para mim foi um destaque do Guarani o Richard Rios. Agora, destaque negativo, já disse aqui o Gênison e também o Mike, né, o lateral esquerdo. Tem que botar aí urgente aí o Jamerson, se quiser dar uma força ofensiva por aquele setor, e com o Yuri, para aproveitar as jogadas liberadas do time do Guarani. Ô Ney, diga. Só um destaque aqui que o Johnny Ferreira faz. Aliás, grande Johnny Ferreira, um abraço pra você, viu, Johnny? Ele diz aqui, hoje tem que tomar cuidado com apostas esportivas, né? Última rodada, né, Ney? A galera, você acha que vai ter alguma mala branca aí, né? Em alguma das partidas que vão... vale muita coisa hoje, né? Mas assim, a mala branca até que eu não condeno, não. De você pagar pros caras correr mais e tentar ganhar o jogo. Agora, a mala preta, né, pra amolecer, é duro, né? Será que vai ter mala branca no jogo entre Ituano e Vasco? Não, ali não, né? Não tem como, né? Confronto direto, né? Não, quem pode ter mala aí é o CRB. Inclusive essa semana, né, Albert Cavalcante, o técnico Daniel Paulista foi desligado, né? Foi desligado, ele queria colocar a cavalaria completa contra o Bahia e ali ele foi demitido. Ô, Wagner, você gostou do goleiro João Lopes, Wagner? Foi bem, né? Não tem como não foi tem bem, como analisar. Foi bem, né? Não foi exigido, né? Mas foi bem, né? Saiu uma ou duas vezes. Saiu uma bola, teve uma defesa só que ele fez. Eu nem tá defendendo o João Lopes. Eu acho que assim eu penso, né? Que ele foi bem. Calma. Foi bem, né? Não, ele... Foi bem, Albert? Foi bem o João Lopes ou não foi, Dada? Foi, Claudinei Costa. O melhor jogador do Guarani foi o melhor goleiro do Guarani foi João Lopes. Foi bem o João Lopes ou Lucas de Souza? Foi bem. Foi bem, né? Muito obrigado. Como é que vocês analisam a conduta não do... Não interessa, Wagner. Foi bem, acabou. Mas não entendeu? Foi bem, acabou. Foi exigido. Quantas bolas foram na direção 3 bolas. Até o cara deu um murro na cara dele, pô. Opa. Que é isso? Então vocês querem realmente ficar com o João Lopes no lugar do Kozlinski, pelo É o que dá pra perceber. O João Lopes fica na reserva, né? E vem o Tony também, né? Nossa, tem o Tony. O Tony do Vila Nova. Tony do Vila Nova. Esse Tony aí quem me lembra o Tony volante, hein, Felipe, vamos faturar, a gente volta já. Futebol Interior.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Cinco e 4 agora em Campinas, Guarani já está de volta, a Chapecoense também, daqui a pouquinho o Albert informa as substituições na equipe do Guarani e quem reassume, eu volto no fim de jogo, curtinho hoje, porque tem Ituano e Vasco depois, mas quem está reassumindo antes, deixa eu mandar um abraço aqui por Marco Antônio, lá em Roma, curtindo a nossa transmissão e feliz da vida com o título do Palmeiras, né? Ele que é palmeirense, 9 da noite já lá em Roma, e ele ligado com a gente aqui ao lado da Dona Fátima e também da Melicinha. Ele está de volta. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Guarani mexe, Albert Cavalcante, o Iago foi embora. O Iago foi embora, o camisa número 97, entrou ele, o camisa número 9, o Yuri Platinado, ele também está com o seu cabelo platinado, Yuri Platinado, o artilheiro do Guarani nessa Série B, quando vai jogar ele, hein? Gênison e Yuri junto, também vai embora ele. Leandro Vilela, camisa número 31, vai embora. E entrou ele, o melhor segundo volante do Brasil, Eduardo Persson. Então, para informação para Bebidas Poti, Leandro Vilela, 31, foi embora, entrou o 8 Persson, Iago, 97, foi embora, entrou Yuri, camisa número 9. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Vagnão. Não tiraria o Iago, né? Dica-se de passagem, né? Não tiraria o Iago, hoje não está realmente mal, mas colocaria o Yuri como colocou, mas no lugar do Gênison. E no lugar do Vilela, entrando o Persson, tudo indica que o Richard vai ser recuado para lá e o Persson vai sair mais pro jogo. Trilha, o apito, árbitro apita, o senhor Leandro Simão Holanda tá valendo no segundo tempo, boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. E vem Guarani, primeira pontada na ponta esquerda, Isaac desarmado pelo Frazan, bola pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Guarani, Alberti. É a primeira pontada, né? O Isaac pelo lado esquerdo, agora está ali o Mike para cobrança de lateral, esperando a movimentação dos jogadores do Guarani, já cobraram para dentro da grande área. Levantamento, bola perigosa dentro da grande área, sai do Gonçalo firme, faz a defesa. Agora Yuri Tanque e Gênison no ataque, um ataque que você falou muito, né, presidente? Que gostaria de ver junto, né? E agora vai ter pelo menos aí 45 minutos de Yuri Maravilha e Gênison no ataque do Guarani. Eu não me lembro de qual jogo foi, mas um pedaço de jogo jogaram juntos. Parece que não teve resultado prático, não. Mas é uma tentativa, último jogo e tal, quem sabe o Guarani precisando fazer gol. 2 atacantes aí, né? Vamos ver. Pois não. Ô, Lucas, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu netinho, Luca, que já tá ligado lá curtindo a nossa transmissão. Beijão o pro Luca Suzuki Prone. Ele que já é palmeirense desde pequenininho, beijão pra você, viu, Luca? Ao lado do irmãozinho Theo, né? Que agora tem 1 ano
1 mês e começou a andar. Que beleza, agora... Segura. Agora o vovô Claudinei Corsi... Passou rápido. né? Vai dar Spondelite. Meu Deus. Desce a ladeira, sai jogando, a equipe da Chape no campo de defesa para a jogada Cleilton. Ele deixa de lado com o Frazan, camisa número 27, domina, para, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, ele volta tudo com o Saulo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. 2 minutos cravados deste segundo tempo. Eu quero mandar um grande abraço também ao Claudinei Corsi pra galera lá do canal Bola do Jogo. Canal Bola do Jogo. Bola do Jogo oficial no Instagram. Bola do Jogo 10 no TikTok para você que quer ficar aí ligado nas últimas atualizações do futebol europeu, brasileiro. Meu grande amigo Otávio de Souza, Bruno La Russa, também acompanhando a nossa jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Eles vão fazer uma live comigo na terça-feira, viu, Claudinei Corsi? Fui convidado por eles. Terça? Não, terça não, na quarta-feira. Porque terça tem Hora do Bugre. Então mas eles me deram a opção de terça ou quarta-feira. Mas na quarta-feira... O Claudinei Corsi. Ponto eletrônico. Acabou de lembrar agora. Mas na quarta-feira estarei na live da equipe do canal Bola do Jogo Oficial. Pois não, Claudinei Corsi? Lucas, e fala então dessa camisa aqui. Então, essa camisa aí é da Bazar do Boleiro. Bazar do Boleiro é o nosso novo projeto. A melhor do Brasil. Melhor Bazar do Brasil. Boleiro. Para você que está querendo comprar a sua camisa, não comprou ainda a sua camisa de futebol para essa Copa do Mundo, ou não comprou o seu manto aí, lançaram camisas e mais camisas, como essa do Vasco, modelo 2022-2023, que será sorteada na próxima jornada aqui, Tony Vasco. Você que está nos acompanhando, fique ligado, essa belíssima camisa do Vasco será sorteada no patrocínio aí do Bazar do Boleiro, nosso novo projeto, que graças a Deus começou e já está dando o que falar, graças a Deus. Vem a equipe do Guarani para o campo de ataque, tem Diogo Matheus, deixa de lado a parada com Bruno José volta a parada com o Diogo Matheus domina, pensa, encara a marcação ali do Cris, ele volta a jogada no campo de defesa. Pois não, Claudinei Corsi? Eu acho que o Daniel Lessa vai participar hoje com certeza. Daniel Lessa, vascaíno de 4 costados, canais Futebol Interior. Se ele estiver vivo. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Domínio de bola da equipe da Chapecoense no campo de defesa. Domina Christian, volta a jogada com Frazan. Frazan inverte a página, vira a folha lá na ponta esquerda, lá na meia esquerda, campo de defesa com o Darlan. Darlan deixou com o Fernando. Fernando para Tomás, capitão da equipe da Chape. Botou na frente, engatou a primeira, segunda marcha. Ele é perigoso, deixou de lado com o Alisson. Pra cima do colombiano Richard Rios. Alisson fatiou na ponta direita, boa bola pra Ronei. Olhou pra dentro da grande área, atenção, cruzamento, bola perigosa. Sai do gol, João Lopes. Ao melhor estilo Superman pra tirar. Socou a bola, voou pra socar a bola. Rebote cá na ponta direita com Christian. Christian pra Ronei. Ronei pra Alisson pra Ronei na linha de fundo, é Christian, atenção, chega a marcação do Ronaldo Alves, capitão da equipe do Bugre, xerifão da defesa bugrina, deixou com o Isaac o Mandrake. Isaac para Eduardo Pérez, entrou no segundo tempo, parou a jogada, distribuiu, carteou com o Bruno José e tome contra-ataque do Bugrão. Bruno José engata a primeira, segunda, terceira marcha, deixa de lado com o Diogo Matheus, pra cima do Fernando, ainda Diogo Matheus parou, pensou, olhou, abriu na perna esquerda, fatiou pra dentro da grande área, sobe, Frazan, afasta o perigo, rebote cai com o Alisson, domina, bota no terreno, chama de meu amor, para com Perotti e tome contra-ataque da Chape. O jogo fica bom, o jogo fica corrido. Bola na esquerda com o Tomás, limpou o Alvarinho, ainda Tomás tentou toque de calcanhar. Alvarinho fecha a porta pra ele, salva a pátria do Bugre, Alberti. Contra-ataque, jogo lá e cá, 5 minutos do segundo tempo. Parece que a Chapecoense também está jogando uma final. Ali pelo lado esquerdo, hein, o Tomás. Ele chegou, foi tentar fazer o rabisco na frente da zaga do Guarani. Estava ele, Ivan Varinho. Ele acabou interceptando a bola. O Guarani sai na boa, segue no brinco de ouro, Guarani 0, Chapecoense 0, informação para a BetChamps. Pois não, Claudinei Corsi. Mandar um grande abraço aqui também para o nosso amigo Jarbas Duarte, lá em Sorocaba. Grande Jarbas. Está se recuperando de uma cirurgia de apêndice. Agora, Jarbas Duarte não tem mais apêndice. Ó o Bugrão, na meiga direita, Eduardo Pérez abriu pra bater, a bola explode em cima do Frazan, rebote, caiu pela meiga direita, falta do Richard Rios em cima do Perotti, jogo parado. Jarbas Duarte, que agora não tem mais apêndice. Não tem mais, tirou, agora ele tá em casa repousando. Muito bem. E ouvindo e vendo a nossa jornada esportiva aqui,
Grande Jarbão, hein? Muito obrigado Que pelo honra, carinho da hein? sua audiência, pela honra da sua presença, viu, Jarbas? Jarbas Duarte, referência, hein, ô Robert Cavalcanti? Jarbão, um abraço. Tive um prazer de comentar um jogo com ele narrando na Rádio Brasil de Campinas. Que beleza. A história do rádio brasileiro aqui nos canais Futebol Interior, porque só aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ficou caído lá o Cleilton, camisa número 23, o quarto zagueiro dos homens, levou a pior, viu, Albert? Também, depois do lance do Eduardo Persson, né, ele recebeu, deu aquele famoso, né, rolinho, né? Ele passou com o corpo por cima da bola, né? E acabou ajeitando a bola na perna direita e mandou o sapato de fora da área. A bola pegou no cabeção do Cleilton, que acabou aí abrindo contagem. Ele pediu até mesmo atendimento médico, mas pegou bem no cucuruto mesmo, desabou o homem. Foi um direto na cabeça do Cleilton. Cleilton teve em Campinas, né, o ano passado, 2021, defendeu a ponte. Manda pra frente lá o goleirão Saulo, bola que sobe, bola que cai, vai cair pelo lado esquerdo do campo de ataque dos homens. Perotti fez a casquinha, tira Diogo Matheus. A bola sobe, desce, caiu com o Alisson, tem habilidade, botou no terreno, chamou a pelota de meu amor. Ainda o camisa 10 dos caras, sai da esquerda, vem pro centro, faz o recuo de bola com Marcelo Freitas, recuo na fogueira, tentou chegar o Yuri, ele ainda assim consegue o toque pra Ronei, um tapa na bola, deixou com o Alisson pra Marcelo Freitas e o primeiro, atenção com o Christian, na tabela com o Perotti, voltou pro Marcelo Freitas de 3 dedos, mandou pro gol, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo. Não sei se teve desvio, mas jogada perigosa do ataque da equipe da Chape, Albert. Na frente da grande área ali, né? Teve desvio, exatamente, ali o Marcelo Freitas junto com o Christian, né? Aquele toque de bola, né? Aquele famoso bobinho ali, se não chega o Yuri Tanque, manda a bola para linha de fundo. Ia ser uma bela chance para a Chapecoense, escanteio pelo lado esquerdo, lá vem os homens. 8 minutos desse segundo tempo, vem os caras, vem com o Tomás, deixou para Fernando, jogada ensaiada no escanteio, o Fernando domina, parou na frente do Bruno José, devolveu para Tomás para Fernando, olhou para dentro da grande área, busca espaço, soltou de lado com o Marcelo Freitas, ele volta a jogada, volta tudo no campo de defesa com o Darlan de perna esquerda, vira a página aqui na ponta direita com o Ronei tentou a virada de jogo buscando o Fernando e ele mandou essa bola direto pela linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Diogo Matheus, para a jogada, joga no corredor, a parada com Bruno José. Volta o lance com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, encara a marcação do Alisson, deixa de lado com o colombiano Richard Rios. Richard Rios domina, sai da direita, vem para o centro, chega na intermediária, campo defensivo. Volta o lance com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves, capitão da equipe bugriana no jogo de hoje, dominou, parou, pensou, olhou, passa a metade do campo, deixou com o Persson, invade a linha territorial inimiga, fatiou no costado, boa bola para Maica, atenção, linha de fundo, fatiou para dentro da grande área, subiu o Yuri, tira a defesa da Chape. Tira a defesa da Chape, ela chega no Yuri, era GG. Volta para a equipe do Guarani, levantamento do Bruno José, buscando o segundo pau, tira Frazan. Rebote de Isaac Mandrake, armou na perna direita, mandou a bomba, ele explode na defesa, vai fora escanteio. Blitz do Guarani para cima da Chape, vem com tudo o Guarani com 9 minutos, Albertinho. O Guarani precisa do resultado e vem para cima agora da Chapecoense. A Chapecoense fica acuada, o Guarani com Yuri Tanque, com Isaac, com Gênison. O ataque aéreo do Guarani vai sendo concretizado e vem ele na bola. Diogo Amarelo Matheus para cobrança, quem sabe agora? Quem sabe na bola parada, o primeiro gol do Bugrão no jogo, vem pra cobrança Diogo Matheus, na perna direita ele vai pra cobrança, vai mandar fechadinho, capricha Diogo Matheus, capricha, que eu vou lá na mora mostrando o futebol, que é o grito do gol, levantou, bola perigosa, subiu o Gênison, a bola passa por ele, afasta Frazan, rebote cai na ponta direita com Richard Rios, olhou pra dentro da grande área, fatiou, fez o cruzamento, a bola cai no escuro, pau, sobe Ronei, toca de cabeça, vai fora. Vai fora, mas já estava parado o lance aí, Albertinho. Já estava parado, né? A bola, o cruzamento, né? Venenoso dentro da grande área, a bola passou pelo Gênison. Marcou falta. Marcou falta, então o Gênison, a bola passou dentro da grande área, ali a zaga da Chapecoense na dividida tirou, né? Pelo lado direito, ali o Richard Rios, ele parou, dominou, ele fez o cruzamento, porém, entretanto, a arbitragem já estava marcando falta na grande área, segue no brinco de ouro, Guarani 0, Chapecoense 0, a informação para Chimozono Mega Sorte. E aí, presidente? Último ataque da Chapecoense, você mencionou que jogada ensaiada, o cara que ia bater o escanteio, cobrou para trás. A intenção no escanteio não é botar a bola na área? Sim. Ele joga pro cara fazer o quê? Pra botar na área de novo? Pois é. Dá pra entender isso? O que acontece? Hoje tudo é ensaiado, né? O Wagner Ferreira vai... não, o que acontece? Sem entender esse negócio aí.
quando o cara toca a bola, claro que a ideia é só jogar na área. Essa história de jogada ensaiada no escanteio não vira. Mas o que eles querem, presidente? Eles querem tirar a defesa da sua zona ali de conforto, adiantar, né, desbalancear a linha de defesa. Por isso que eles tocam, porque a bola chega na intermediária, naturalmente a defesa sai. Só que, no caso ali da jogada da Chape, rolaram a bola pro Fernando, ele também nem cruzou na área, então não deu em nada essa jogada ensaiada. A mesma coisa são 2 jogadores para cobrança, né? É para enganar quem? Enganar quem, exatamente. Coisas do futebol, pois não, Albertinho? Depois do ataque do Guarani, eu vou contar para vocês os detalhes da demissão do Daniel Paulista. Tem uma informação para vocês. Lateral, bola para a equipe do Bugre, vem Mike para cobrança, lateral, com escanteio, lançou dentro do tumulto, parou, o Genison tentou ajeitar, foi desarmado pelo Darlan, rebote cai com Marcelo Freitas, dominou, pressionado pelo Yuri Tanque, ele volta, jogada com o Rony, que despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai na metade do campo, sobe, toca de cabeça, Ronaldo Alves, ela volta no campo de defesa da Chape, tocou de cabeça Marcelo Freitas, ela ficou ali no pé do Mike, foi desarmado pelo Christian, acionou Tomás e Pome, contra-ataque dos homens, é o Tomás, camisa 30, capitão dos caras, soltou no corredor, boa bola para Christian, botou na frente, linha de fundo, adiantou demais, não conseguiu evitar a saída. Posse de bola a favor da equipe do Guarani, Albert Cavalcante. Se eu sou o Guarani também, corra atrás desse Christian, hein? Um bom jogador, hein? Pelo lado direito ali, faz o forfé. Mas ali lá vem o Bugrão, daqui a pouco eu passo. Vem Bugrão, vem com Genison, bola esticada para ele, chega a cobertura do Cleilton, toca pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Guarani, pressiona no campo de ataque, 12 minutos, amigo, segunda etapa, legal demais ter você conosco, mande a sua mensagem, participe da nossa transmissão, vem Guarani, vem com Richard Rios, sai da direita, vem pro centro, volta, jogada na intermediária, domina a parada, Ivan Alvarinho, jogador do Boca Juniors, domina 2 toques na bola, Eduardo Persson dominou, carregou, encara a marcação do Perotti, olha onde está o atacante da equipe da Chape, voltou aqui na intermediária do campo de defesa para ajudar a defesa, ele deixa com o Diogo Matheus com o Richard Rios de primeira volta, jogada com o ala direito da equipe do Bugre, ele domina, pensa, volta o lance, volta a jogada com o Ivan Varinho na zaga central, Ivan Varinho fatia, belo passe, na ponta esquerda para Mike, levantou, bola fechada, tira Frazan, rebote cai dentro da grande área, atenção, Yuri parou de cabeça, com Bruno José, botou na frente, se livrou da marcação do primeiro, chega a cobertura do Fernando, bota o corpo na frente, fecha a porta pro Bruno José, sai curtinho pra equipe da Chapecoense com o Alisson de primeira, jogada com Marcelo Freitas, despacha, manda pra frente, a bola sobe e cai no pé de Perotti, deixou com o Alisson tem toda a sequência no lance, foi desarmado, Diogo Matheus para o perigo, volta o lance com o Alvarinho, pois não, Alberti? Em relação ao Daniel Paulista, né, ele que foi demitido do CRB, é o seguinte, quando chegou aos 45 pontos, não tinha mais o perigo de cair, né, o CRB, foi feito um pedido à diretoria para que ele rodasse o elenco. O que ele fez? Ele não rodou o elenco. Então, já que ele não seguiu a orientação da diretoria, ele acabou sendo demitido. Um dos motivos foi isso. Muito bem. Ele rodou. Ele rodou. E outra coisa, hein? O Jamerson pode estar mesmo de saída, hein? O Flamengo vai tá aí entrando forte aí para levar o Jamerson do Guarani. Então o Guarani fez a movimentação certa, hein? Comprou o passe dele e agora ele vale o que o Guarani quer, né? Mas se perder, vai perder um belo de um jogador. 14 minutos e meio desse segundo tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Para notícias de esporte, portal Araraquara News e também futebol na canela, ninguém é de ninguém, lá no Brinco de Ouro, 0 para o Guarani, 0 também para a Chapecoense, Claudinei Corsi. Às 18h30, Ituano e Vasco da Gama, cobertura aqui dos canais de futebol interior, comigo e também com o Eduardo Tolentino, tem Vila Nova e Esporte, tem Cruzeiro e CSA, CRB e Bahia, Guarani e Chapecoense. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Substituições na equipe da Chapecoense, Alberti. Mudou, né? Do lado da Chapecoense, o Derlan, camisa número 37, foi embora. Entrou o 66, Kevin. E foi embora o Rony, o camisa número 15. E entrou o 38, Matheus Bianchi. A informação para Store Colchões. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagner Ferreira. Bem, o careca lá, o tal de Gilmar Dalpozo, ele tem 53 anos, foi goleiro quando era jogador, 1,94m, o cara é alto pra caramba, ele jogou no Caxias, no Avaí, e foi técnico do Sport e do Náutico. Ele tá vendo que o Guarani tá crescendo no jogo, o Guarani mexeu no ataque e tá pressionando pelas beiradas do campo, então ele mexeu na lateral e mexeu também no meio campo, para dar um reforço por ali. Então o carequinha ela tá inteligente, tá acompanhando o jogo e tá querendo segurar o resultado, evidentemente. Fabrício Mariano. Só para... falamos que Gilmar Dalpozo é o técnico da Chapecoense. Sabe quem é o diretor de futebol da Chape? Quem? Que foi da Ponte, o Alarcon. Que beleza, hein? O Alarcon. Esteve ano passado aí
na campanha da Ponte, que quase caiu para a Série B caiu para a Série C no passado, mas não caiu. Vem a equipe da Chape para o campo de ataque, lançamento, bola perigosa, Ivan Alvarinho, espirra o taco, chutou, a bola foi para trás, escanteio para os caras lá pela ponta direita, hein, Albert? Cada bola ali perto do Ivan Alvarinho ali, arrepia, né, o torcedor do Guarani, o Brinco de Ouro lotado, hein, lotado, e ali na frente da torcida, ali o Ivan Alvarinho mandou a bola para linha de fundo, o escanteio, lá vem os homens. Lá vem os homens com Alisson, cruzamento, bola perigosa, sobe a defesa, tira o perigo com Yuri Tanque, olha onde tá o Yuri Tanque. Mandar um grande abraço aqui pro Fabrício Mariano, ele quer saber em quem apostar, ele tá querendo apostar em vitória do time da casa. Guarani, filho, pode apostar aí, meu amigo, pode apostar aí. E apostar aonde, né, Albert Cavalcanti? Ia apostar onde? Você quer saber onde vai apostar? Onde que ele vai apostar? Ele aposta onde? Na BetChamps, né? BetChamps. BetChamps. Aposta na BetChamps, aposta na BetChamps, patrocinador aqui dos canais Futebol Interior. Aposta a camisa no Boleiros também. Aposta lá, também faz uma fezinha lá, meu amigo. É isso aí. Mandar um grande abraço pro Jonas Vieira, pro Paulo Bispo, mandar aqui, vamos, Chape, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, canais Futebol Interior também ligadinho em você. 17 minutos cravado, segunda etapa de jogo, lateral, a bola para a equipe dos homens aqui no campo de defesa com o Matheus Bianchi. Acabou de entrar, o camisa número 38 entrou no lugar do Rony. Aí o Matheus Bianchi, camisa número 38, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência. Ele faz o lançamento, a bola cai na metade do campo, sobe, toca de cabeça, Ronaldo Alves, ela vai sair novamente pela linha de lado, lateral, bola para a equipe da Chape, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Troca de passes da equipe da Chape lá no campo de defesa, domina a parada Saulo, ex-goleiro do Santos, despacha, manda pra frente, a bola que sobe, vai cair do lado esquerdo do campo de ataque da equipe da Chape, o toque de cabeça foi pra trás, agora caiu no campo de ataque da equipe do Guarani, para a jogada pelo meio, Richard Rios tentou brigar, sofreu um toque, foi pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, derrubaram o colombiano, Alberti. Se for fazer uma votação aí, né, o Richard Rios está sendo um dos destaques aí do Guarani, né, até mesmo na partida e também na reta final, né, mais uma vez uma falta em cima do jogador que já se levantou, ele vem fazendo uma bela partida com a camisa do Guarani, a informação para a Prona Alimentos. Vem Guarani com o Diogo Matheus pra cima da marcação do Alisson, deixa de lado a parada com o Eduardo Persson, botou na frente para Richard Rios, devolveu para Persson, fez o corte, deixou ali o camisa número 66, o Kevin falando sozinho, soltou no fundo para Bruno José volta a jogada com Persson adiantou demais na hora que foi dominar e perde a posse da bola, agradece o presidente Fernando, deixa com Kevin despacha, manda pra frente, a bola cai pro lado esquerdo, não consegue evitar a saída do Perotti, lateral, bola pra equipe do Guarani, marca mais a saída de bola, a equipe do Bugre vem pra cima em busca do gol, Albert. O Guarani precisa da vitória a qualquer custo, né, para não depender de ninguém para conseguir sua vaga na Copa do Brasil. Aí o Guarani vai tentando apertar a Chapecoense vai se fechando no estádio Brinco de Ouro, segue Guarani 0, Chapecoense 0, a informação para a pizzaria do Dadá. Vem Persson, lançou no comando de ataque para Genison, 2 toques na bola, fez a parede, achou Bruno José, fatiou para dentro da grande área, ela desvia na defesa, vai fora, lateral, bola para a equipe do Guarani, já cobrado, e vem mais substituições da equipe do Bugre. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o Albert confirma, vem Guarani, vem com o Diogo Matheus soltou para Bruno José, daí para Persson de primeira com o Diogo Matheus, de primeira para Persson, soltou no meio buscando Genison, aparece, Frazan afasta o perigo, rebote cai com Bruno José, no corte, deixou o Kevin falando sozinho, ainda Bruno José, deixa de lado com Richard Rios, troca passes, roda a bola o Bugre, ocupa o campo de ataque, deixa de lado com o Diogo Matheus novamente com Richard Rios, cabeça erguida, busca alguém para jogar, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, volta o lance com o Diogo Matheus agora sim, progrediu no terreno, soltou para Richard Rios, dominou, girou no Girosflim, deixou 2 para trás, soltou com o Eduardo Persson, volta o lance, conseguiu central, Ivan Alvarinho, hoje jogando na dele o Alvarinho, deixou de lado com o Ronaldo Alves para Mike, olhou para dentro da grande área, fatiou, caprichou, fez o cruzamento, tira Fernando, rebote cai na intermediária, Eduardo Persson dominou, botou na frente, soltou no fundo, boa bola para Mike, se chegar no fundo é perigo, dominou, no que dominou, deu chance para o Matheus Bianchi tirar para onde o nariz estava apontado, lateral, bola, pressão do Bugre, Alberti. O Guarani vai rodando a bola, quando vai entrar duas substituições o Guarani vai fazer, vai camisa número 21, o Isaac está indo embora, e vai entrando camisa 88, o Edson Carioca, esse joga, hein? Esse aí, Edson Arantes do Nascimento. Esse aí, o Edson Arantes Carioca vai entrando. Ali o Isaac vai embora, vamos ver qual vai ser a outra substituição. Quando vai embora o camisa número 17, o Louro José, ou o Calvo José, o Bruno José, como queira, o camisa 17 vai indo embora. Vai entrar o camisa número 84, o Rafael, menino da base, hein? Rafael, camisa número 84, está na partida. Ele está carequinho, hein? Acho que deve ser a primeira partida dele como profissional.
né? Ali ele acabou ali, né, o famoso trote. A informação para Corujão Autopeças. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Paulo Bispo, pedindo aqui, manda um abraço pra minha família, Carol, Alice, Manuela e a Laura Vitória, todo mundo curtindo aqui a nossa transmissão do querido Paulo Bispo. Também aqui o Adeilton Lima do Nascimento, mandando a sua mensagem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Escanteio pra equipe do Guarani, daqui a pouquinho o presidente fala das substituições do Bugre, a entrada do Edson Carioca e também do Rafael, da cria da base do Bugrão. Vem pra cobrança, Mike levantou, bola no segundo pau, subiu Rafael, afasta a defesa, rebote vai cair com o Richard Rios, encara a marcação do Alisson, deixou o Alisson pra trás. Na sequência da jogada, o Christian tomou e tome contra-ataque da Chapecoense. Puxou o Alisson, engatou a primeira, segunda marcha, soltou, boa bola para Tomás, limpou, foi pro chão. O árbitro mandou levantar. E o camisa 30 ficou pedindo pênalti, o Alberti. Não sei não, hein, mas se o juiz não marcou nada, segue o jogo. Mas ali o Tomás, hein, o contra-ataque primeiramente ali, né? Quem quebrou o contra-ataque, né? Tentou quebrar o contra-ataque foi ele, né? O camisa, olha lá, vai levar o cartão, o Richard Rios. Richard Rios tomou amarelo. Teve que tomar cartão amarelo, sendo que ele fez a falta no camisa número 7, né? O Christian, e ainda acabou acertando somente o jogador. Ali o contra-ataque monstro, né? 2 contra 3, querendo ou não, o Guarani totalmente, né, desguarnecido a zaga. Ali ultrapassagem certinha do Tomás, ele passou a bola entre as pernas do Persson e ali ele acabou errando a passada. Na minha opinião, ele acabou errando a passada, porém, entretanto, você sabe, né? Tem VAR, aquele bracinho do Persson, se, pra quem sabe escrever, pra quem sabe ler, né, um pingo pode virar uma frase, hein? Pois é, Wagner Ferreira, o técnico mexeu e o comentarista comentou. Bem, e o Jamerson não entra, hein? O Yuri tá implorando para vir cruzamento bom para ele aproveitar uma bola de cabeça e não vem cruzamento com qualidade. Eu acho que esse cruzamento só vai chegar a partir da entrada do Jamerson no jogo. Tem ainda uma alteração para fazer. Espero que o Mozart tenha essa visão e consiga fazer essa alteração para o Guarani chegar pelo menos ao seu golzinho, né? Que vença a partida, nem que seja por 1-0. Entrou o Rafael, entrou o Yuri, entrou o Persson e entrou o Edson Carioca. Ainda tem mais uma alteração a ser eu feita. gostei da entrada do Persson, ele recuou um pouquinho o Richard, né, para fazer um pouquinho mais a guarnição e soltando o Persson para armar o jogo. Tá dando certo, então tô gostando. Agora, com relação ao Rafael, não posso dizer nada, que eu não vi esse jogador atuar. Muito embora o Bruno José tenha tido várias chances lá pelo lado direito, não aproveitou. E eu não sei se esse Rafael joga na beirada do campo para fazer esse papel, ou então vai haver um revezamento por ali. Esperar mais alguns minutos aí pra gente ver até que ponto o Mozart acertou nas alterações. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vai sair de campo lá o nosso querido Christian, após a chegada do Richard Rios, que rendeu para ele um cartão amarelo. E chegou aqui para nós aqui a mensagem do Marcelo Borges, lá em Chapecó, né, Marcelão? Curtindo aí a nossa transmissão. Ele tava sentindo sua falta, hein, Marcelo? O jogo da Chapecoense, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Você que sempre foi muito presente aqui conosco, né, Marcelão? Muito obrigado pelo carinho da audiência. E o Paulo Bispo mandando aqui, muito obrigado aí pelo salve para sua família. Dizendo aqui, obrigado, sou fã de vocês. Obrigado você, nosso querido espectador, pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Desce a ladeira, vem Guarani pro campo de ataque, está jogando com o Ronaldo Alves. Deixa de lado da parada com o Mike. Mike sai da esquerda, vem pro centro, volta o lance. Volta aqui na metade do campo com o Ivan Alvarinho. Ex-jogador do Boca, esse aí, argentino. Deixa de lado da parada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus sai da direita, vem pro centro, soltou com o Richard Rios. De primeira ele volta a jogada com Eduardo Persson junto ao círculo central do gramado. Daí para Ronaldo Alves. Ronaldo Alves mais na frente com o Gênison. Olha onde tá o camisa 91 da equipe do Guarani. Veio buscar a bola aqui na intermediária. Ele deixa a parada de lado com o Ivan Alvarinho para Diogo Matheus, daí para Rafael, carequinha Rafael, estreando hoje com a equipe na equipe do Guarani. Imagina como é que tá o coração do garoto, querendo mostrar serviço. Ó o Rafael armou na perna esquerda, mandou a bomba, espalma, Saulo! Olha o Rafael aí, rapaz, armou na perna canhota, bateu colocado, sensacional a defesa do Saulo, Albert. O Rafael que é do sub-20, né, atacante, hein, olha só, pelo lado direito, hein, ele ali achou espaço, mandou com a perna esquerda, tentando tirar o Saulo no cantinho, quase, o Guarani faz o primeiro gol, escanteio pelo lado esquerdo, vem ele na bola, o Mike. Vem Mike pra cobrança, tá bom pro Guarani fazer o primeiro gol agora, quem sabe agora, levantou, bola perigosa, toca de cabeça,
Essa vai pela linha de fundo. Tem desvio no toque de cabeça do Gênison. É novo escanteio pro Bugrão, Albertinho. Bola venenosa do Mike dentro da grande área ali. O Gênison, hein? Ele fez ali. Ele cumprimentou a bola acabou batendo no jogador da Chapecoense. A bola foi por cima do goleirão Saulo. Escanteio, outro escanteio quando o juizão aí chama aí, ó. O Rafael. Chamando o Rafael e o Fernando. Personalidade do Rafinha, hein? Rapaz, o tal do Rafael tá cheio de graça, entrou com moral. Escanteio pro Bugrão, vem pra cobrança. Mike levantou, bola perigosa, tira a defesa. Tem rebote lá pela meia direita, Richard Rios armou na perna canhota, bateu pro gol em cima do Gênison. Tem rebote, Rafael no pé de ferro, ganha parada no peito na raça. Volta a jogada com Richard Rios, rebobina a fita, deixou com o Ronaldo Alves, que volta a jogada com o Diogo Matheus. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. 27 minutos cravados desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Brinco de Ouro da Princesa tá assim. Para o portal Araraquara News, notícias do esporte também. Futebol na Canela 0-0 no Brinco de Ouro. O Claudinei Corsi. Legal, deixa comigo, Lucas de Souza. CRB e Bahia 18h30. Cruzeiro e CSA também 18h30. Operário e Novo Horizontino, Vila Nova, Sport e Recife. Com a gente aqui, Ituano e Vasco da Gama às 18h30. Lucas de Souza. Acompanhando mais o ataque do Burão lançado. O Edson Carioca antes do nascimento, linha de fundo, fez o cruzamento. Ela bate em cima do Cleiton, vai fora escanteio. Olha o Edson Carioca aí, Albertinho. O Edson Arantes Carioca, hein? Quem sabe hoje, hein, Carioquinha? Aí você podia ajudar eu hoje aí, hein? Quem sabe agora. Mas, ó, só lembrando o Rafael. Rafael, ele tem 17 anos, tá? Ô, louco. 17 anos. Ele está estreando, hein? Estreando com a camisa profissional do Guarani. Quem sabe, já pensou o menino? Quem sabe, já pensou? Richard Rios na cobrança do escanteio, bola no meio do tumulto, tira. Marcelo Freitas tem rebote, Gênison tocou de cabeça. Afasta, Saulo completa o serviço, Fernando. O Saulo tirou o doce da boca da criança, porque fechava lá no segundo pau, na segunda trave, o Yuri Tanque, Albertinho. A bola perigosa, né? O cruzamento ali totalmente venenoso. Ali o Saulo não sabia se espalmava pra frente, pra trás, pro lado. Ali estavam os jogadores do Guarani rondando a pequena área. Quando o Guarani vem com a posse de bola, o Guarani que tem mais posse de bola que a Chapecoense, vai tentando a sua classificação de forma direta para a Copa do Brasil, viu, Lucas? E vem com o Rafael, carequinha Rafael, estreando, debutando com a camisa do Guarani hoje, o camisa 84, 17 anos apenas. Volta a jogada no campo de defesa com o Alvarinho, 28, quase 29 da segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. Bem, a Chape fez um relativo primeiro tempo, mas no segundo só se defende, em função do crescimento e produção no time do Guarani. Então, só na boa desce o time da Chape, no contra-ataque, num erro, uma bola parada, que a Chape vai conseguir incomodar o Guarani. Caso contrário, o Guarani está em cima, as alterações feitas. Olha o homem aí. Olha o homem aí. Ele vem aí, Albert Cavalcante. Aleluia. Tem que chamar reforço mesmo. Tchau, Mike. Pelo amor de Deus. Vai embora o Mike. Muito obrigado pelo serviço prestado na partida de hoje. Entrou ele. O Jamo já chegou, já dando uma jantada na turma ali, hein? Então foi embora ele, hein? O Mike, camisa 56, entrou o 83. E do lado da Chapecoense foi o camisa número 10, o Alisson, foi embora. E entrou o 11, Caio Rangel. A informação para a Prona Alimentos. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. O Ednei Esteves, né? Curtindo a transmissão de vocês. Ele diz aqui, abraço a todos. Lucas narra muito. Opa, valeu demais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Wagner Ferreira, o técnico mexe lá, comentarista, fala aqui. Bem, a entrada do Jamerson eu pedia já no intervalo, né? Demorou 30 minutos para fazer a alteração. E pode ser por aí o mapa da mina. Um cruzamento do Jamerson, gol do Yuri, ou gol do menino que entrou, me parece que entrou com muita disposição. Então, 5 alterações feitas, eu acho que a principal delas é sair. A entrada do Jamerson para fazer uma jogada de qualidade, né? Porque o Michael bem ou mal vinha fazendo, mas o Jamerson não tem nem comparação. Então deve sair por ali um lance de possibilidade de gol para o Guarani. E vem Guarani com o Rafael, olha o Rafael, no corta-luz deixou para Richard Rios, vai pro chão, o árbitro dá saída de bola a favor da equipe da Chapecoense, mas ficou caído, camisa 18 do Bugre, Albertinho. O Richard Rios, você não pode também, né? Ali ele tomou uma pancada, ali está reclamando de dor, não sei se ele caiu de mau jeito, ou se mesmo ele tomou o pisão, ali quando o Rafael vai puxando ali a cãibra. O Rafael foi pra cima do camisa 66. Mas no que o Richard Rios caiu, o Fernando parece que pisou em cima do tornozelo dele. Não, mas agora não, né, o Richard Rios. Joga muito o Richard Rios, fala a verdade, hein?
Joga muita Joga bola. muita bola. Joga muita bola. O camisa 18 do Guarani. Tá reclamando de dor ali. Só que me tomou um faltava. pisão, né? Tomou um pisão ali em cima do tornozelo. Pisão em cima do tornozelo. Dói que é uma barbaridade. Se dói. Dói que é uma barbaridade. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. 31 minutos e meio deste segundo tempo. E vai saindo ali o Frazan para ouvir alguma coisa do Gilmar Dalpozo. É o momento aí de uma relativa conversa. A galera aproveita essa pausa aí para trocar aquela ideia, Albertinho. Mas o que me preocupa mesmo é o Richard Rios, né? Ele foi atendido, ele vai esticando, fazendo aquela famosa... esticando, né? Vai se esticando todo ali, né? Pegando a ponta do pé e vai esticando. Não, tomara que não tenha sentido nada. Lembrando que o técnico Mozart Santos já fez as 5 alterações e o Richard Rios vem sendo um dos detalhes, né? Um dos melhores jogadores do Guarani nessa partida. Vem a equipe da Chape, sai lá pela ponta esquerda, domina a parada, Fernando volta o lance no campo de defesa, domina a parada mais uma vez a equipe da Chape no campo de defesa com Kevin volta o lance com Cleilton vira a jogada na zaga central com Frazan, camisa 27, xerifão da defesa dos caras, deixou pela meia com Marcelo Freitas perde bola mais à frente, o camisa 66, o Kevin deixou para o Tomás bota na frente, encara a marcação do Yuri, ainda Tomás, saiu, tricotando, saiu, fazendo forfé lá pela ponta esquerda, chega a marcação do Guarani, chega a marcação do Bugre e toca pela linha de fundo, escanteio para os caras, Albertinho. Esse Tomás não cansa, não? Pelo amor de Deus. Corre que é uma barbaridade, Tomás, hein? Logo no meio, lado esquerdo, ali ele foi fazendo ali, né? Esmirilhando a zaga do Guarani, quando ali houve o toque, né? Parece que ser do Yuri Tanque, o Yuri Tanque vai ajudando muito bem a zaga. Mais um escanteio pelo lado esquerdo e vem ele, o incansável Thomas na bola. Vem Tomás para a cobrança do escanteio, o capitão da equipe dos caras, todo mundo na boca do gol. Tá lá o Matheus Bianchi, é grandalhão, tá lá também Perotti, os grandalhões dos caras estão na área. Vem levantamento do Tomás, bola no segundo pau, passa a bola por ele, vai pela linha de fundo, vai sair pela linha de fundo, pela linha de lado, sai pela linha de lado, latra a bola para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vem o Bugrão pro campo de ataque, Eduardo Persson dorme no ponto perto e tome contra-ataque dos homens. Ó, o Tomás puxa a jogada na ponta direita, soltou no fundo pra Christian, atenção, chega a marcação do Ronaldo Alves. Chega na cobertura, o capitão da equipe do Bugre toca pela linha de lado, lateral, bola pra equipe dos homens, Albertinho. Cara feia, cara mal, né? Cara de mal ali, a bola em profundidade para o ataque da Chapecoense. Ele tirou, o Ronaldo Alves mandou a bola pela linha lateral. Lateral para a Chapecoense, já cobrada. Já cobrada, bola lançada dentro da grande área. Chega, Ronaldo Alves. Toca para onde o nariz estava apontado, sem brincadeira, porque é jogo de campeonato e vale muito. Vale a Copa do Brasil para o Bugrão. Lateral cobrado, Perotti. Armou na perna esquerda, mandou pro gol. Ela passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo e o Richard Rios fica doido, Albertinho. Mas agora o Richard Rios vai reclamando, né, com a arbitragem, né? Porque quando ele estava no campo de defesa, ele estava com a bola, ele foi roubada a bola dele, pediu falta, o juiz não marcou. Ali o Perotti bateu pro gol, a bola passou pelo lado do goleirão João Lopes. Nada foi marcado, segue no Brinco de Ouro, Chapecoense 0, o Guarani também 0. Desce a ladeira, sai jogando o Bugrão no campo de defesa para a jogada, Diogo Matheus, daí para Ivan Varinho. Ivan Varinho deixou na quarta zaga com o capitão Ronaldo Alves, domina, 2 passos para frente, engata a primeira, segunda marcha, pensa, pisa, olha, firula, penteia, acionou Edson Carioca, dormiu no ponto, perdeu e tome, contra-ataque dos homens, lançamento, aí, tá de brincadeira, hein? Aí, Caio Rangel, você tá de brincadeira. Botou a mão na bola, foi pro chão, o árbitro nem deu nada porque o Guarani seguiu na parada. E vem de novo com o Ivan Varinho, deixou no círculo central a jogada com Richard Rios. Para o lance na quarta zaga com Ronaldo Alves. Ronaldo Alves pra cima da marcação do Christian. Soltou no meio pra Eduardo Persson. Dormiu no ponto, perdeu. E no pé de ferro, o Ronaldo Alves tomou a parada, deixou com o Genison. Lá na ponta direita, boa bola pro Rafael. Encara a marcação do Kevin. Fatiou, cruzamento, bola fechada. Sai do gol, Saulo. Dá um soco na bola, voa pra tirar ali, rebote cai com o Diogo Matheus para Rafael, de primeira qualidade do Persson, foi pro chão, o árbitro manda seguir. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 36 minutos passados desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Ninguém é de ninguém lá no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Guarani, 0 também para a Chapecoense. Segura Enei, cruzamento, bola perigosa do Jamerson, afasta a defesa da Chape. Pode completar o placar ao vivo. Futebol Interior é com você, Cláudio Nicossi. Legal, Ituano Vasco, 18h30. Estarei ao lado de Eduardo Tolentino, trazendo também as que informações. já está aqui, né? Já chegou. Grande Dudu. Prontinho para a estreia. Opa! Toda a sorte do mundo pra você, viu, Dudu? Fera demais, isso, Dudu. E a gente vai trazer também as informações dos demais jogos. A jornada hoje decisiva, né? Rodada decisiva na Série B. E vem os caras, vem com o Kevin. Kevin soltou na ponta esquerda, na verdade, era o Kevin, soltou agora com o Caio Rangel. Levantou, bola perigosa, afasta o Arinho. Tentou brigar pelo rebote. Edson Carioca acabou perdendo no X1. A bola bateu, rebateu, sobrou pela meia. Aí o Richard Rios erra o passe em cima da marcação do Marcelo Freitas. Volta o lance com o Fernando. Fernando volta a parada. Ele recebe na metade do campo Tomás, capitão da equipe da Chape. Abre bola na ponta direita com o Matheus Bianchi. Jogo parado e de novo o Richard Rios caído, Albert. O Richard Rios, uma dividida, né? Que ele acabou mais uma vez perdendo a bola. Ele tomou uma mãozada, não. Ele tá reclamando, né? Que tomou uma mãozada. Tá reclamando horrores ali o Richard Rios, hein? No dente, né? Na boca. O VAR houve alguma coisa. Exatamente, será que foi agressão? E tá bravo o Richard Rios, hein? E ele é bravinho, né? Colombiano, sangue quente. Tomou realmente uma mão na cara do Marcelo Freitas, né? Marcelo Freitas, né? Aquela famosa. Ele foi tentar, na verdade, ali conter ali o avanço do Richard Rios. Ali acabou acertando sem querer. Ali quando estão chamando o VAR, pra quê, velho? Marcou, foi bola jogo. Vamos jogar bola. Pois não, Cláudio. Mandar um abraço aqui pro Rodrigo Giusepponi, vai Bucre. Grande Rodrigão, lá da Casa da Criança Paralítica. É isso, e também o Paulo César Atência, estão curtindo aqui a sua transmissão, Lucas de Souza. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vem os caras pro campo de ataque, desce com Fernando. Fernando rebobina a fita, recalcula a roda, volta tudo com Cleilton. Cleilton de perna direita, vira parada lá na ponta direita, campo de defesa da equipe da Chape com Frazan. Frazan solta a jogada no corredor com Matheus Bianchi, volta o lance com Frazan. Frazan despacha, manda pra frente, chutou pra onde o jornalista estava apontado, a bola subiu, desceu, cai no terreno com Christian. Christian tentou botar no chão, a bola ficou com Jamerson, dormiu no ponto, perdeu e tome, contra-ataque dos caras. Lançamento do Tomás, buscando o Christian, sai do gol, João Lopes, para a alegria de Claudinei Corsi, Albert Cavalcante. João Lopes, ele tá me lembrando o Ronaldo Giovanelli. Goleiraço. Cada lance do João Lopes é uma alegria do Claudinei Corsi. Eu me lembrou o Ronaldo Giovanelli, né? Porque a bola foi espetada, ali não tinha muito o que fazer, ele deu um mergulho. Parecia que tava ali no final de Copa do Mundo, tá certo. É isso mesmo, tem que comer grama. Mas o atacante tava chegando, né? Tava, 5 dias depois, mas tava chegando. Ia chegar 2 meses depois. E aí, Wagner Ferreira? Não tem jeito, Albert. Ele quer o João no gol do Guarani. E olha, o Edson Carioca foi pro chão, opa! Entrada dura do Matheus Bianchi em cima do Edson Arantes Carioca do Nascimento, cartão amarelo pro camisa 38 da Chape. Esse é bom, hein? Ele arrumou uma falta ali, ó. Que falta. Nossa, e 2 passos do Paraíso, hein, Albert? 2 passos, olha só, pelo lado esquerdo ali. Pelos os olhos de Tandera, hein? Mais um pouquinho. 3 passos era pênalti em cima dele, do Edson Arantes Carioca. Largou ele sozinho, Claudinei Corsi. Ele vai pra cima. Falta para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, uma falta perigosa. Quem sabe agora o gol para garantir o Guarani na Copa do Brasil do ano que vem. Vem comigo, Nação Bugrina, vem comigo, Nação Futebol Interior, espalhado em todo o Brasil e no mundo. Curtir esse lance que pode garantir o Guarani na Copa do Brasil do ano que vem. Colocado para fazer a cobrança, Jamerson, Speedy Jamerson. Apareceu pouco ainda porque entrou agora. Falta para a equipe do Guarani, já pensou, entrou agora o Jamerson, mete a assistência pro gol de alguém aí, Albert? Já pensou? De Jamerson para Yuri Tanque, vem comigo, Nação Bugrina. Somente 2 homens na barreira, falta perigosa. Diogo Matheus para bater de perna direita, Jamerson para bater de perna esquerda, 40 minutos cravados, segunda etapa de jogo. Vem comigo, torcedor. Atenção, Diogo Matheus mandou direto, bola fechada, desvio, gaveta! Edson Carioca! Gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão.
A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Edson Arantes, carioca do Nascimento, camisa 88 é a dele. Cobrança do Diogo Matheus pela ponta esquerda, bola fechada, Edson Carioca de Cuca Legal, desviou a bola ainda, beijou a trave, quicou no chão antes de ir pro fundo do barbante. Edson Carioca, camisa número 88, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Bugrão lá no Brinco de Ouro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, 1 para o Guarani, 0 para a Chapecoense. Goleirão Saulo, essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Para a alegria de Claudinei Corse, para a alegria de Albert Cavalcante, para a alegria do torcedor bugrino, eu disse: Edson Arantes Carioca, seu segundo gol no Campeonato Brasileiro, eu disse. Se deixar pra ele é gol, é caixa. Falta ele mesmo, ele mesmo arrumou a falta. Cruzamento, a batida de falta do Diogo Matheus lá na pequena área. Quem apareceu? O Edson Arantes Carioca mandou o cucuruto legal. A bola explodiu no travessão e morreu no fundo do gol do Saulo, que nada pode fazer. 40 minutos. É pra matar o torcedor do coração, mas o importante é os 3 pontos. O Guarani vai carimbando a sua ida para a Copa do Brasil de 2023, agora no Brinco de Ouro. Guarani 1, Chapecoense 0, Lucas de Souza. 1-0 pro Bugrão. Edson Carioca foi pra rede, vinha os caras, Marcelo Freitas armou na perna direita, Edson Carioca travou, sobrou na ponta direita com o Luizinho, acabou de entrar o camisa 20, 1 pra lá, 2 pra cá, cruzamento por baixo, afasta a defesa, tira Ronaldo Alves. Wagner Ferreira abre a contagem, o Bugrão. Olha o Edson Carioca aí. Bom, o segundo tempo quase que perfeito do Guarani, né? As alterações colocaram o Guarani bem ofensivo e o gol era uma questão de tempo. Aconteceu depois uma cobrança de falta e o Edson, né? Edson Carioca acabou desviando a falta bem cobrada pelo Diogo e vencendo o goleiro Saulo, e tá aí o Guarani na frente com 1-0, só administrar agora que 1-0 já tá de bom tamanho. Canais Futebol Interior. Edson Arantes Carioca, gente, respeito. Né? Claudinei Costa, tem alguma coisa a dizer? Não força, né? Não força, miss. Mas você tem alguma coisa a dizer? Não, mas eu queria ouvir a palavra. Bom mesmo é o João Lopes. Muito bem. Ai, meu Deus do céu. Olha os caras. Na ponta direita, Matheus Bianchi. Encara a marcação do Edson Arantes Carioca do Nascimento. Na linha de fundo para Luizinho. Fecha a porta para ele, Jamerson. Fecha a porta para ele, Jamerson. Bola vai pela linha de fundo, escanteio para os caras. Agora vem para a pressão a equipe da Chapecoense, Albertinho. Depois tem que pegar a substituição aí, porque eu perdi. Tem tal de Luizinho. Eu anotei aqui, viu? Você anotou aí, você vai passando para mim. Demorou. O Luizinho, eu sei que o Tomás, camisa número 30, graças a Deus foi embora. Entrou 49, Claudinho. Aí agora o Luizinho entrou, não sei no lugar de quem saiu. Depois você passa pra mim. Vem levantamento, bola perigosa, sobe a defesa, tira. Rebote dentro da grande área, bate, rebate, afasta a defesa do Bugre. Pega o rebote, Diogo Matheus, bota na frente e tome contra-ataque do Guarani. Aí o Diogo Matheus ficou sem espaço, acabou tirando a velocidade do lance, foi obrigado a recuar. Carregou na contramão, chegou ali o Kevin, tomou a bola dele. Vem a equipe da Chape, jogo parado, falta marcada, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lucas. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Pois não, continue com assim. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Mauri Farias, diretor lá do Clube Concórdia. Lembrando que ontem teve a boatinha lá do Concórdia, viu, Wagner Ferreira? Aquela antiga boatinha que tinha ali perto na sede, né, do viaduto, mas foi lá no Clube de Campo. Mas sensacional, muito sucesso com o DJ Celcinho, Lins, o Amauri Farias e toda a rapaziada lá, o Bassan, do Clube Concórdia, viu? Que isso, hein? Que beleza, lá no Clube Concórdia que esteve na Olimpesec, né? E aquelas botinhas que tinha tempo. Aquele tempo que a gente pegava um copo de menta, ficava o baile inteiro. Que beleza. Só colocando gelo. Pra render, né? Pra render a grana, tá certo. Pra render, muito investimento. E foi embora o Christian, camisa número 7, né? E entrou com a camisa número 20, Luizinho, que tava faltando a única... só confirmando. Então, 7 Christian saiu, entrou Luizinho e saiu 30 Tomás, entrou Claudinho. Isso. Tudo no time da Chape, que vem pro campo de ataque, a bola solta na ponta esquerda com Kevin. Fatiou, cruzou, bola perigosa, espalma, João Lopes!
Lopes. A bola ia caindo a bola ia caindo dentro do gol. João Lopes de mão trocada, espetacular a defesa do goleiro do Bugre, Albertinho. Claudinei Corsi tem os olhos de lince mesmo, hein? O cruzamento totalmente, né? Não sabia se era cruzamento, se era chute. O importante era que o João Lopes deu 2 passos para trás e fez a defesa, a bola ia cair dentro do gol, ia ser um golaço. Sem querer da Chapecoense. Pode falar, Claudinei Corsi. Nem sei mais se Kozlinski volta, hein? Nossa. E vem de novo a equipe da Chape, volta a jogada, campo de defesa, domina a parada, Fernando soltou pela amiga com Marcelo Freitas, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, fatiou de perna direita, buscando a jogada na ponta direita aqui com o Matheus Bianchi, volta o lance com Frazan, mais 5. Deixa de lado a jogada com Marcelo Freitas, vamos até 50, mais 5 minutos, vamos até 50 desse segundo tempo, já passamos do primeiro minutinho, já cresce mais 4 voltinhas no relógio pro Guarani garantir a vaga dele na Copa do Brasil do ano que vem, vem Bugrão com o Caio Rangel, deixa de lado a parada com Kevin domina, encara a marcação do Carequinha, Rafael, volta o lance com Fernando, fatiou ali pelo meio, dominou Pirote, atenção, deixou de lado com o Caio Rangel, abriu na perna direita, bateu pro gol, ela vai longe da meta defendida pelo João Lopes, pois não, Albert Cavalcante. O Claudinei Corsi deixou passar, eu vou passar a bola para ele. Claudinei Corsi, o Guarani está chegando aí na 10ª posição. O Guarani está apenas atrás do Londrina com 53 pontos e o Criciúma, então tá assim, o Criciúma está em 8º lugar com 56, o Londrina com 53 e o Guarani 51 na 10ª posição, Claudinei Corsi. E vem Bugrão, vem com Edson Carioca, bota na frente e fecha a porta para ele, Frazan. Wagner Ferreira, substituições da equipe da Chapecoense que tenta alguma coisa ainda nesse finalzinho de jogo. Porque não tem nada a perder, né? Um time que tomou o gol, agora resolveu dar o ar da graça aí. Mas a defesa do Guarani está se portando muito bem, o goleiro, para satisfação nossa aqui, particularmente do Claudinei Corsi, João Lopes. E vem com o Rafael, o Bugrão descendo, soltou mais atrás com o Eduardo Persson, bico da grande área pela ponta direita, deixou de lado com o Diogo Matheus, parou, preparou o cruzamento, bola perigosa, afasta Cleilton, a bola sobe, desce, cai na intermediária, Richard Eagles mandou pra frente, a bola sai pela linha de fundo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Sai jogando a equipe da Chapecoense, campo de defesa, domina a parada Cleilton, mais 3 voltas, mais 2 agora, mais 2 voltinhas no relógio, o Guarani vence, garante a sua vaga na Copa do Brasil do ano que vem, boa temporada do Bugre, boa temporada do Guarani, apesar dos altos e baixos, né, Albert Cavalcante, o saldo é positivo, né? Apesar de 23 rodadas na zona do rebaixamento ali, né, ali, várias vezes ali nós estávamos fazendo os cálculos, né, até mesmo o presidente, né, tem propriedade para falar isso, vários cálculos fazendo aí pro Guarani não cair para a Série C, o Guarani consegue, né, de forma heróica, também, né, com toda, o Guarani teve tudo para cair, porém, entretanto, com a mudança do Pastani de atitude dos jogadores vindo, né, no momento certo, Jamerson, Yuri e companhia limitada, o Guarani consegue a tão sonhada vaga na Copa do Brasil. Quero vaga. Quero vaga, hashtag quero vaga, parabéns ao Guarani. Vaga do repórter, eu quero vaga, tenho público e renda. Daqui a pouquinho, vem Guarani, vem com o Yuri Maravilha, platinado Yuri Tanque, soltou pra Genison, linha de fundo, cruzamento, bola fechada no segundo pau, vai direto pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe da Chape, Wagner Ferreira, fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Albert, saldo positivo, público, né? E renda. Vamos lá. Vamos ao público e renda. Ele não acreditou em mim, cara. Não, eu fui olhar aqui, porque eu tô aqui com o WhatsApp aberto aqui. Né? Mas chegou antes lá, viu? Não é não, chegaram juntos. Vai lá, Albert. Público total, 13.844 para uma renda de 63.645. Então, público total 13.844 e a renda de 63.645. A informação para Corujão Autopeças. Público recorde esse ano, né? Então, eu vou ver aqui do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, jogo contra o Cruzeiro. Teve o Cruzeiro e Guarani. Mas isso é no Brinco de Ouro, né? No Brinco de Ouro, vou dar uma olhada aqui, mas parece que estamos empatados. E vem Guarani com o Eduardo Persson, botou na frente, fecha a porta para ele, Fernando. Rebote cai com o Caio Rangel, falta do Rafael. Vai terminar o jogo. O Guarani garante a sua vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Sobe o hino do Bugrão, Felipe Marques. Sobe o hino do Bugrão. Termina o jogo no Brinco de Ouro. Faz a festa o torcedor do Bugre. Um time alternativo. Um time
reserva para o último jogo da temporada, mas o Guarani se portou muito bem. Jogo controlado e Edson Arantes Carioca do Nascimento, o herói improvável no cruzamento de Diogo Matheus numa cobrança de falta. Aos 41 deste segundo tempo para botar o Guarani na Copa do Brasil do ano que vem. Guarani 1, Chapecoense 0. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 56 minutos, começando aqui o fim de jogo, hoje mais rapidinho, porque daqui a pouco tem mais decisão aqui nos canais de Futebol Interior para você. Vamos repercutir aqui nesse fim de jogo a vitória do Guarani 1-0 em cima da Chapecoense no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com um gol dele, hein? Por incrível que possa parecer, Edson Carioca. E com uma excelente exibição de... Quem é que o juiz está expulsando? O Kevin. Expulsou o Kevin. O Kevin, camisa número 66. Da Chapecoense. Da Chapecoense. Foi reclamar, acabou o jogo, meu amigo. É, vai reclamar, né? E outra coisa, né? Temos que destacar aqui a presença do João Lopes hoje no gol do Guarani. Sensacional, né? Fez uma defesa aí que garantiu vou clipar o momento essa que eu narro a vitória do defesa Guarani. dele e vou mandar pra você, tá bom? Isso, manda pra Beleza, gente vou mandar pra deixar. você. E nós vamos na nossa festa de final do ano reprisar essa defesa do João Lopes. E do Edson Carioca? Ninguém Vamos vai reprisar o gol do João também. Lopes, do Edson Carioca também. Então tá bom. Tá certo mesmo, porque, né? Andaram falando que o Guarani teria dificuldades no Campeonato Brasileiro, né? Ou seja... Mas não é bem assim, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado com as palavras. Mas tá aí o Guarani, Respeitar essa então. camisa aqui que é gigante, viu? Tá aí o Guarani, então, vencendo por 1-0 e o seu Edson vai falar, viu? Albert eu vou Cavalcante. esperar ele falar, né? Ele vai citar meu nome, falar, Albert, nós estamos juntos. Mas falando o que o Lucas de Souza falou, contra o Cruzeiro foi 6 mil, né? 6.795 torcedores. Então, nesse ano, recorde de público pro Guarani foi 13 mil. Agora, do ano passado, ainda o recorde ainda se detém ainda pro jogo do Goiás. 16.854. E aí está ele, Edson Arantes Carioca. Com público recorde, né? Qual a sensação, né? O Guarani se despede, então, dessa Série B e garantido no ano que vem. Carioca. Primeiramente, agradecer a torcida, né, que compareceu. Acho que não faltou vontade do time durante a competição todinha, desde o começo. Por mais que as coisas não começou tão bem, acho que a gente acabou entrando no trilho ali no segundo turno. Conseguimos o principal objetivo, que é permanecer na segunda divisão. Se eu não me engano, a gente conseguiu vaga para a Copa do Brasil com esse resultado aqui. Agora é trabalhar bem também, que ano que vem tem um Paulistão e tem a Série B também. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir o acesso ano que vem. Obrigado, então. É isso aí, ele na humildade. Sensacional, hein? Sensacional, joga muito. Edson Arantes Carioca, ele que fez o gol. Ele estava esperando um público grande no brinco para poder fazer o gol. Então, ele fez no momento certo, né? O herói improvável, né? E eu falei, antes se o cara, né, o Lucas de Souza, que é o homem do clipe, ele entrou, mais ou menos aí, 70% de chance de gol. Só que não. Ah, bom. 5h59, Olha lá. Estamos na primeira metade da tabela lá, que belezinha. E o na Mozart primeira colocou, página, hein? O Mozart colocou, né? Que o objetivo do Guarani era ficar na primeira página. Então está Criciúma com 56, Londrina com 53, Guarani em 10º com 51. Aí pra baixo aí, Claudinei Costa, aí é com você. Tá muito bem. Tá aí então o Guarani na 10ª colocação, terminando o campeonato, 38 jogos, com 51 pontos. Uma boa ideia, né? 51 pontos. Boa. Uma boa ideia. Depois vem CRB com 50, Ponte Preta com 49, Vila Nova 46, Chapecoense 45, Tombense 45, CSA 42. Agora a briga é Novo Horizontino e CSA para saber quem é que desce. Ao lado de quem que já desceu? Operário. Brusque e o Náutico. Náutico, Operário e Brusque. Náutico, Operário e Brusque. Wagner Ferreira, Guarani venceu 1-0, Wagner. Bem, merecida a vitória do Guarani, né? Um primeiro tempo meio esquisito do Guarani em função da escalação do Mozart, né? Colocou um time alternativo e o time da Chape mais experiente, mais maduro,
criou algumas dificuldades para o Guarani. Não que criasse assim chances claras de gol. Mas o Guarani não esteve num bom primeiro tempo. No segundo, sim, com as alterações feitas pelo Mozart, a entrada do Persson ali mudou a característica do time, recuando o Richard Rios e o Persson saindo para ser mais um armador, né, um segundo volante saindo para o jogo. O Guarani cresceu, mexeu na lateral esquerda, né, tirando o Mike, mas tirou tarde, né? Se o Jamerson entra um pouquinho mais tempo, eu acho que criaria mais chances, principalmente para o Yuri, que depende desse tipo de jogada. Então foi um segundo tempo que só deu o Guarani. Tá certo que o João Lopes fez uma defesa muito boa ali num lance fortuito, né? Uma bola levantada Cruzamento na área. do Kevin, ali, né? Sem bola, intenção. sem pretensão, né? A bola podia cair atrás do goleiro. Ele, boa trocada, meteu pra fora. Não foi pra escanteio, não, né? Ele tirou a bola saiu pela linha lateral. E ficou no campo de jogo, ele saiu pela lateral. Então, a única chance, sim, real, porque no segundo tempo, a Chape só se defendeu, em função do próprio rendimento do Guarani. O Guarani empurrou a Chape para trás, que só ficou jogando por uma bola e jogando no contra-ataque. Então o Guarani realmente mereceu a vitória, não foi lá uma apresentação de gala, mas 1-0 vale 3 pontos. E atingiu todos os seus objetivos. Ficou na primeira fase da tabela, ficou na frente do rival, ficou com a vaga garantida na Copa do Brasil. Então o trabalho foi merecido, o trabalho foi bem feito e merecido o resultado. Legal, um abraço aqui para Luciane Gonçalves Correia, dizendo aqui, amo meu bugrão. É o Cláudio Bento, dá-lhe meu bugrão. Luciano Automóveis, jogo da insistência, com um herói totalmente improvável. Valeu pela vitória, melhor jogador em campo para ele é Diogo Matheus. Abraços, amigos. O Felipe Silva com a gente aqui também, dizendo estamos na Copa do Brasil, a rapaziada vibrando aqui com a vitória do Guarani 1-0. Felipe Marques, vamos direto para a eleição do melhor jogador em campo, o melhor do Guarani nessa vitória contra a Chapecoense por 1-0. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Eu começo com Wagner Ferreira, para você o melhor do Guarani. Wagner, já temos um voto aqui do ouvinte para o Diogo Matheus, hein? Olha, peneirando aqui os jogadores que começaram a partida e mais as substituições, eu ainda fico com o Richard Rios. Ele fez um bom primeiro tempo, no segundo nem tanto, porque o trabalho principal ficou para o Persson, mas de qualquer maneira, para mim, o Richard Rios mereceu o destaque. Legal, um voto para o Richard Rios. Você, Lucas de Souza? Também acompanho o relator aqui, Claudinei Costa, um voto para o Richard Rios, jogou muita bola, o camisa 18 do Guarani. Legal, e para você, hein, Albert Cavalcante, o melhor em campo do Guarani? Se caso não tivesse a bola entrado, não estaríamos agora conversando. Querendo ou não, quem fez o gol da vitória, carimbou ali o Guarani na Copa do Brasil 2023, foi ele. Meu voto vai para Edson Arantes Carioca. Edson Carioca. O que você... Essa respirada aí disse muito, hein? Eu não entendi essa respirada. Era mais ou menos aquela época do índio. Ah, igual daquela... Índio. Ele tava no banco hoje. Não sei como não entrou. Maxwell, Lucas Enuto. Vitinho. Olha, Claudinei, não vamos aqui discutir voto de companheiro, né? Mas tem algum fundo de... Por exemplo, quem é que votou no Diogo Matheus? Foi o ouvinte. Ele fez o cruzamento pro Edson marcar o gol. Ele bateu uma falta. Foi o Luciano Automóveis. E também bateu uma outra falta no primeiro tempo. No primeiro tempo. O goleiro foi buscar o goleiro no fez ângulo. a defesa. Então não tá fora de propósito, não, o voto pro Diogo Matheus. Do Albert Cavalcante, o cara que fez o gol. O cara que faz o gol não tem mérito, mas, vamos dizer, só fez o gol e mais nada. Sofreu a falta, presidente. O peso que tem fazer o gol. Então, sofreu que sofreu a falta. O Richard, eu e o Lucas aqui entendemos que uma regularidade durante todo o tempo mereceu destaque. O melhor em campo é dentro dos 90 minutos. Né? Se o Felipe Marques entendesse de futebol, eu ia falar pra ele desempatar, entendeu? Cadê o Eduardo? Mas o Eduardo nem viu o jogo. Tá tenho certeza que ele viu. Tá concentrado. Não, ele tá concentrado ali. Cadê tá Eduardo? Gargarejo, ele já pôs o Eduardo gargarejo. Tolentino está concentrado. Já fez o sinal da Eduardo, cruz, quem né? foi o melhor em campo hoje, Eduardo? Olha lá, Carioca. Boa. Esse aqui é do meu. Esse aqui é dos meus. Ele sabe que tá falando. Votou no Edson Carioca. E agora? Agora você é o voto de Minerva, Claudinei Corsa. Eu iria votar em outro jogador. Então vota, não tem João problema. Paulo, João Paulo. João Lopes. João Paulo tá sabendo bem, hein? Caramba, tá voando. Eu ia votar no João Lopes, mas como eu, às vezes, sou comentarista também, sim, eu vou
evidentemente, no voto do comentarista, né? Certo. Então eu vou votar no Richard Rios. Então é isso aí. Então, 3-2. 3 contra 2-2, né? 3-2. Ah, muito bem. Tá Então, bom. Richard Rios eleito o melhor jogador em campo nesta vitória do Guarani 1-0 em cima da equipe da Chapecoense. Felipe Marques. O melhor em campo, o craque do jogo. E eu já vou no pique do rádio aqui. Ô, Wagner Ferreira, será que a gente consegue dar umas notas aqui rapidinho, Wagner? Podemos sim. Podemos? Então vamos lá, Felipe, abre aí. Notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Com o comentarista Wagner Ferreira, João Lopes. Wagner. Boa presença do goleiro, hein? Deu impressão de que pode ficar aí para a sequência da temporada, né? E evidentemente para 2023. João Lopes, nota 7. Legal. Diogo Matheus. Não foi mal, não. Ele cobrou uma falta no primeiro tempo e a segunda que deu origem ao gol do Guarani. Diogo Matheus, nota 6,5. Ivan Alvarino. Olha, não teve muito trabalho, não. Vou ficar com uma nota 6. Ronaldo Alves. O melhor da zaga, né? Mais experiente, mais xerifão ali. Nós ficar com uma nota 6,5 também. Mike. A alternativa aí do Mozart, né? Dando uma folga aí pro Jamerson. Mas o titular é Jamerson disparado. O Mike fica devendo, nota 5. Nota 5 para o Mike. Entrou no lugar dele o Jamerson, 29 de segundo tempo, Wagner. Ele realmente não teve muito tempo de aparecer, né? Mas não comprometeu. Inclusive na hora da cobrança da falta, ele estava na jogada ali. Até esperava-se que ele fosse o autor da cobrança. No entanto, foi o Diogo Matheus que cobrou, aí deu no que deu o gol do Guarani. O Jamerson vai ficar com uma nota 5, pelo pouco tempo que teve de segundo tempo. Leandro Vilela. Para marcação, realmente é mais ou menos. Para ataque, uma negação. Nota 4 pro Vilela. Eduardo Persson. Melhorou muito o Guarani no segundo tempo com a entrada do Persson, nota 6. Richard Rios, o melhor em campo. Nota 8 pro Richard, é batalhador e tem uma certa habilidade, finaliza. Então é um jogador que pode ser útil e deve ser preservado aí para a próxima temporada. Isaac não luziu muito hoje não, talvez sentindo a falta do Giovanni Augusto, né? Ele teria que fazer o que o Giovanni Augusto vinha fazendo, mas não conseguiu. Nota 5 pro Isaac. Entrou no lugar dele o Edson Carioca. É o tal negócio, né? Entrou, fez o gol da vitória. Vamos dar quanto para ele? Vamos dar uma nota 7 pro Edson. Bruno José, cisca e não resolve nada, né? Ele continua o mesmo, o Bruno José. Nota 4. Rafael, o garoto da base que entrou no lugar do Bruno José. Primeira bola que ele pegou, deu um canudo pro gol, quase que surpreende o goleiro Saulo. Falou, bom, é a tarde do garoto, né? Mas depois sumiu ali pelo lado direito, não apareceu mais. Nota 4 para ele. Iago, né? Cisca também, pouco resolve. Muito embora não tivesse muito mal no primeiro tempo, não. Até ele voltou pro segundo tempo. Não, ele foi substituído no intervalo. Não estava tão mal, não. Mas vai ficar com uma nota 5 o nosso Iago. E entrou Yuri no lugar dele, Wagner. Não veio nenhuma bola para ele, né? Para cabecear com firmeza e tal. Tentou alguma coisa aí, os laterais tentando cruzar. Ele tentou algum cabeceio. Até acho que ele foi mais útil na defesa, né? Teve algum lance de ataque do Chapecoense que ele estava lá para tirar de cabeça. Ele é fácil de identificar porque agora tá platinado. Você vê aquele grandão, tanque, né? Com a cabeça branca. Fácil de identificar ali jogando na defesa, ajudando. Mas olha, não foi o Yuri de outras jornadas quando aproveitava os cruzamentos do Jamerson. De qualquer maneira, pela participação, nota 5. E o Genison, Wagner Ferreira? Genison, né? Mal o primeiro tempo. No segundo, melhorou um pouquinho quando todo o time cresceu, mas fraco também. Nota 5 para ele. Técnico Mozart hoje, Wagner? Não sei o que deu nele, né? Agora ele precisando do resultado, ele manda um time alternativo pro jogo. Felizmente para ele, o time conseguiu, né, com as alterações, melhorou no segundo tempo e o Guarani ganhou o jogo. Se ganhou, fica aí com uma nota 6, o Mozart pro jogo de hoje. E o jogo, quanto valeu, Wagner? É um jogo assim, muito sem compromisso de ambas as partes, né? Os jogadores não priorizando defesa. A Chape, sim, no segundo tempo, tratou de se defender quando o Guarani cresceu. Um jogo, acho que melhorou bastante no segundo tempo, com a subida de produção do Guarani. Um jogo com uma nota 6 aí, acho que tá de bom tamanho. Legal, Wagner Ferreira. Arbitragem? Quanto? Arbitragem do Léo Simão Holanda, 32 anos, representante comercial em Fortaleza. Foi bem.
Inclusive, se ele precisasse consultar o monitor do VAR, acho que ia se dar mal, porque me parece que não funcionou. Atropelaram o monitor de campo. De qualquer maneira, não foi mal, não, o seu Léo Simão Holanda. O Eleutério Felipe Marques, 33 anos, professor de Educação Física em Fortaleza. E o Anderson Moreira de Farias, tem 42 anos, ele calcaia. Ele tem uma empresa de transporte escolar. Então, essa atividade aí do nosso Anderson Moreira. Mas foi bem a arbitragem. Nenhuma contestação, muito embora alguns jogadores da Chape foram reclamar. Você viu alguma coisa, Lucas? Eu não vi motivo nada. nenhum para reclamação. Foi uma situação do pênalti lá do Tomás, né? Que ele acabou sendo derrubado, né? Não houve nada. E também ao acréscimo, queria mais, né? Tempo de jogo. Coisa que eu empatar e virar, né? Nota deles, Wagner? Nota 6 para o trio. Beleza. Wagner Ferreira, grande abraço, muito obrigado pelo ano aí que passamos juntos, viu, Wagner? Última jornada sua aqui no Futebol Interior e a gente espera e com certeza vamos nos encontrar no ano que vem, Wagner. Vamos renovar o contrato aí com a direção, né? É isso. E foi um Vamos ver se grande eles prazer em aceitam as conhecer luvas, essa rapaziada tal. nova aqui que está surgindo aí para a radiofonia. Lucas, o Albert, então. E hoje tem mais um, hein, Wagner? Vamos. É o Eduardo Tolentino. Nós vamos acompanhar o Eduardo, você aqui na transmissão do Vasco e Ituano. Jogaço de bola que nós vamos curtir muito. Grande abraço e até mais. E tem sorteio, Legal. fica aqui, hein? Grande abraço. Albert Cavalcante, o seu destaque final, Albert. Mais de 10 mil eram esperados mesmo no Brinco de Ouro. O Guarani atingiu sua marca, né? Seu recorde nessa Série B, né? Com 13 mil torcedores. Lembrando que o recorde, né, do Guarani nessa temporada, também juntando a outra temporada, era o jogo contra o Goiás, né, pela Série B, onde o Guarani colocou 16.854 torcedores. E a equipe comandada do Mozart Santos, que ele tinha vencido as suas 6 partidas, ele quebrou um recorde, né? Conseguiu se igualar ao recorde de vitórias de 2005, quando conseguiu 7 vitórias. Então o técnico Mozart Santos, junto com o Guarani, além de fazer uma ótima campanha nesse segundo turno, porém, entretanto, olhando os números agora, nós estamos todos aí aqui, né, relaxados, torcendo aqui, né, vibrando com o carimbo, né, do Guarani para a Copa do Brasil de 2023, porém, entretanto, o Guarani também consegue essa marca. Lembrando que a marca, né, o recorde pessoal do Guarani, né, na Série B, são de 2020, quando venceu 8 jogos dentro de casa. Então o Guarani fecha com chave de ouro, consegue a sua classificação na Copa do Brasil e fica à frente também no derby, né? Acaba vencendo um derby particular, o Guarani fica na 10ª posição e fica à frente da Ponte Preta, Claudinei Corsi. Legal, Albert Cavalcante, da mesma maneira, um grande abraço a você, muito obrigado pelo ano aí e a gente se encontra ainda na terça-feira, na última hora do Bugre deste ano. Um abraço a todos, Claudinei Corsi, aos amigos da bancada, nós iremos se encontrar terça-feira, agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham e agora vou conversar com o meu empresário para saber como vai ser, né, a renovação. A renovação do contrato. Porque tá bem adiantada ou ainda... Então, eu tô igual o Speed Jamerson, né, eu tô esperando ali, mas tá adiantado já. Tá bem adiantado. Já sim, mais 2 pedaços a mais da pizza, já tô dentro. Grande abraço, Albert Cavalcante. Esse gosta da conversa, hein? Gosta. 6h14, tem que encerrar rapidinho, mas não sem antes trazer a ficha técnica do jogo com o Lucas de Souza para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. No jogo que garantiu o Guarani na Copa do Brasil do ano que vem. O técnico Mozart Santos mandou João Lopes, Diogo Matheus, Alvarinho, Ronaldo Alves e Mike. Depois Jamerson, Vilela, depois Persson, Richard Rios, Isaac o Mandrake, depois Edson Carioca, Iago, depois Yuri Platinado, Bruno José, depois Rafael, garoto da base, e Gênison. A equipe do técnico Gilmar Dalpozo entrou em campo com Saulo, Ronei, depois Matheus Bianchi, Frazan, Cleilton e Fernando, Darlan, depois Kevin, Marcelo Freitas, depois Tomás e após Claudinho, Christian, depois Luizinho, Alisson, depois Caio Rangel e Perotti. Gol da partida marcado aos 41 da segunda etapa com ele, Edson Arantes Carioca do Nascimento, arbitragem do senhor Léo Simão Holanda,
auxiliado por Eleutério Felipe Marques Júnior, Anderson Moreira de Farias, José Guilherme Almeida e Souza, o quarto árbitro, e Rodolfo Toski Marques, o carinha da TI lá na sala do VAR. Renda, público, 13.844 pessoas, para uma renda de R$ 63.645. A ficha técnica completa de Guarani 1 na Copa do Brasil do ano que vem, 0 para Chape, Claudio Necosse. Legal, Lucas de Souza, te encontro também na hora do Bugre na terça-feira. Muito obrigado aí pelo ano que passamos aí. E a sua renovação está bem adiantada também, já Lucas? está bem adiantada. Ano que vem estaremos aqui, se Deus quiser, nos canais Futebol Interior. Então tá bom, abraço, Lucas. Abraço, Claudio Necosse. Fique Lucas, aqui. O Lucas vai estar com a gente por aqui. Estaremos Quem sabe aqui. Eu coloco ele na jornada também, porque Vamos que vamos. Sabe como é que é? Soldado no quartel, né? Tem que estar aqui, ó. Tem que estar pronto. Soldado no quartel que é serviço. Exatamente. Né? Então, estamos Vambora. aqui. Legal, 6h16, a gente vai encerrando este fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 6h17, consequentemente, final da nossa jornada esportiva, a primeira de hoje aqui nos canais Futebol Interior. 6h17, você curtiu aqui Guarani 1, Chapecoense 0, narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovo Satoshi, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas, Pizza do Dadá. Todos com a gente aqui durante todo esse ano. Aguardando aqui já a segunda jornada esportiva. Eduardo Tolentino já está por aqui, estarei ao lado dele para Ituano e Vasco da Gama e todas as informações do que vai rolar nos demais jogos para saber quem é que sobe e quem é que desce na Série B do Campeonato Brasileiro. Coordenação de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paioli, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu, Claudinei Costa, agradeço muito o carinho da sua audiência e a gente se encontra daqui a pouquinho na nossa nova live para Ituano e Vasco da Gama. Até já!